Oi, Lu, também sempre bom ter a Lu aí também nas aulas. Se tiverem com dúvida aí, pessoal, você chama a gente na hora que a gente dá um jeito. Então, vamos lá, pessoal, sabadão, a aula hoje vai ser um pouquinho mais tranquila, né? Aquela boa e velha biologia de sábado para dar aquela relaxada. Eu separei algumas questões aqui, deixa eu só deixar o chat aqui. Separei algumas questões aqui pra gente, galera. Questões assim, tops. O material também aqui já tá separadinho, tá? Vou mandar lá no grupo, não me matem. Beleza? Geralmente eu esqueço, né? Eu saio dessa aula para dar outra aula, eu esqueço de mandar o slide, mas deixa anotadinho. Então, pessoal, se eu não me engano, acho que é essa aqui mesmo, vou até conferir. Prova de 19/2, Aparecida. Deixa eu ver se eu peguei a certa, peguei demais. Isso aqui mesmo, pessoal. Tá, então, a Aparecida, deixa eu colocar aqui no chat. Aparecida 2019/2, tá? Provinha lá que aconteceu em maio. Todo mundo consegue meter ela tranquilo aí, né? Meter bala? Pode, né? Então vamos lá, galerinha. É o seguinte, ó. O termo apoptose foi utilizado pela primeira vez em 1972, tá? E aí, o que significa apoptose? Ele vai explicar aqui, mas entendam, pessoal, a apoptose como a morte celular programada, tá? Então, não se esqueçam disso, tá? Apoptose, morte celular programada. Essa morte celular, pessoal, foi descoberta pelo nosso querido amigo Curry, tá? E aí, ele junto com o seu amigo Kerry Curry, tá? Eles fizeram a descoberta da apoptose, tá? Obviamente fazendo observações, né? E aí é um tipo de morte celular programada que ocorre em diversas situações. Sobre esse evento celular, sinal ele vem para verdadeiro e para falso. Então, pessoal, apareceu essa palavrinha apoptose. Não confundir, né, pessoal? Tem muito nome parecido aí, né? Então, apoptose significa morte celular. Essa morte celular, pessoal, ela pode ser tanto, como diz minha mãe, né, morte morrida, quando alguém mata, né? Mas no caso seria uma morte mais direta da célula, ou uma morte mais indireta, que vocês vão entender aqui no slide. Então, assim, a grosso modo, como a gente estava dizendo agora, tá? Até a etiologia da palavra é massa, né, pessoal? Porque é o seguinte, né? Apo e pitoses, tá? Por exemplo, vocês vão ver muito na medicina uma tal de pitose palpebrar. O que é uma pitose palpebrar, por exemplo? É quando a pálpebra que ela fica inchada e aí o olho começa a descer. Vocês já viram aquele, não sei se vocês conhecem, né? Tem aquele ex-comentário, aquele ex-funcionário da Globo, né? O Cartoloco. Hoje em dia ele trabalha mais em tudo assim, né? Mas ele tem, né? Mais ou menos assim, né? O Diogo Defante também, que é mais o Diogo Defante, né? Que é um comediante também, bem conhecido, ele também tem. Aquele também, não sei se vocês vão lembrar do Charles Wikipedia, né? Da época do Pânico, quando passava Pânico ainda. Essa época era boa, né? E aí também ele tinha. Então é aquele olho meio baixo, já viu que o pessoal tem aquele olho meio baixo? Pitose, né? O Felipe Castanhari também, por exemplo, né? E apo, por exemplo, apo é uma espécie de folha, né? Vocês vão ver, por exemplo, uma camada no abdômen que existe uma aponeurose, né? Parece mesmo uma espécie de folha. Então, a apoptose é como se fosse a queda das folhas, né? Mais ou menos ali faz uma relação à climatologia, né? Às estações do ano. Mas é como se fosse assim, tipo, a célula vai morrer, ela vai perder as suas folhas, né? No sentido de que, tipo assim, pô, aquela célula vai morrer, mas uma nova vai nascer. É mais ou menos isso, né? Tipo, então, aquela folha cai, mas uma nova nasce. A gente foi longe na etiologia da palavra, acho que vocês não vão esquecer mais disso, tá? Então, apoptose, na verdade, significa quedas das folhas, tá? E aí a gente traduz isso para morte celular, né? Como se fosse o fim de um ciclo, né? Porque vocês sabem que as células elas têm um início de vida e depois elas morrem, mas uma nova vai lá e nasce e substitui, tá? Por exemplo, a gente tem a nossa hemácia, né? A hemácia é uma célula vermelha, né? Que a gente chama de glóbulo vermelho, né? Ela faz parte dos eritrócitos e ela vai ser responsável por conduzir oxigênio devido a uma proteína que ela tem lá dentro, que é a hemoglobina, né? A hemácia, ela tem uma vida ali mais ou menos de 90 a 120 dias. Então, ela vai surgir lá na medula óssea e vai ser decomposta no fígado e no baço, né? Então, assim, olha que interessante. Então, ela tem um lugar onde nasce, no osso, né, no caso, na medula celular, na medula óssea, né? E ele vai se desenvolver, vai fazer o que tem que fazer durante uns 90 a 120 dias. Depois, sua hemácia ela vai ser decomposta pelo fígado, tá? Inclusive, essa decomposição, um dos produtos dela é a estercobilina, né? Depois forma a estercobilina, que seria o pigmento das fezes, né? Então, o que deixa essas fezes marrom, que seria a cor ideal, inclusive, dela ser, a sua hemácia sendo degradada pelo seu fígado, tá? Enfim,
Vocês entenderam o que significa apoptose, tá? Então, a apoptose, pessoal, ela pode vir a acontecer devido a diversos estímulos, tá? Então, existem alguns estímulos que são naturais, estímulos fisiológicos mesmo para essa apoptose acontecer. Um exemplo clássico, seria essa membrana que tem entre nossos dedos, tá? Então, lá na embriologia, a gente começa com como se fosse uma patinha, né? Parece uma patinha de cachorro, depois parece um sapo, né? Então, assim, a gente basicamente vai fazendo a apoptose aqui por meio de estímulo fisiológico e a gente vai meio que matando essas células que formam esse tecido da pele. Vocês sabem que o tecido é formado por células, né? Então, se a gente mata as células do tecido, o tecido morre também, consequentemente, tá? Então, lembrado disso, tá? Na embriologia existe a apoptose? Existe mais, tá? Justamente para a gente sumir com essas membranas aqui e formar o meio do jeito que a gente conhece hoje. Beleza? A apoptose ocorre muito quando fazem a aplicação de toxina. Exatamente. A pitose, não confundir, tá? A apoptose é a morte celular. Tá? Na aplicação, você acaba. É porque a aplicação, né, quem já viu sabe, né? Bota botox, por exemplo, no olho para tirar olheira, né? E aí fica depois tudo roxo, né? Porque lesiona vaso, né? Lesiona tecido. E aí tem morte celular, mas enfim, é pitose que fala. É porque pitose significa descer, entendeu? E apoptose significaria a queda das folhas. Então, essa palavra pitose é queda. Então, se eu botar, por exemplo, assim, ó, pitose palpebral. Então, quer dizer que a pálpebra está caindo, sacou? Fala o Aleph, beleza, meu bom? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Tá voltando lá, né? Então, uns casos aqui a gente pode ter uma causa fisiológica, tá? Então, lá na embriologia acontecer essa apoptose, ou seja, a gente vai corroer, como se fosse matar esse tecido e formar o que a gente conhece hoje, né? Caso a gente tenha algum problema, né, com essas enzimas que aceleram essa reação, a pessoa pode nascer com grudado, é normal isso aí, tá? Outro exemplo também que a gente tem, por exemplo, tá? Seria na evolução dos tecidos hormonais. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui pra você ver. A mulher, durante a gravidez, ela vai estar desenvolvendo várias estruturas, né? Você imagina que vai ter a placenta, vai ter o colo, tá? Inclusive, quando eu estava falando com você, a gente vai fazer uma aula sobre isso. Então, imagina, a mulher grávida, ela vai ter vários estímulos de anabolismo, né? Ou seja, construir novos órgãos. Ela vai ter novos vasos, novos órgãos, tudo aí crescendo no útero dela, né? Depois que a mulher tem o parto, ela perde essas estruturas. E muitas dessas estruturas que não saem, né, com a curetagem, né? Curetagem, para quem não sabe, é a retirada da placenta e dos anexos, tá? Após o parto, tá? Então, a gente fez ali a curetagem, por exemplo, mas mesmo assim a mulher vai ter alguns órgãos internos ali que ela vai ter que fazer a apoptose para assumir e ela voltar a ter, digamos assim, entre aspas, o corpo normal. Ou seja, voltar ao que era antes da gestação, que a gente chama de puerpério, tá? Puerpério é depois da gestação, tá? A gente chama de período pré-natal. Enfim. Outro ponto também que é muito interessante é o seguinte, tá? A gente pode ter essa apoptose também por meio de linfócitos, né? Quem é que vai lembrar da aula que eu dei para vocês de imuno, né? Que eu falei para vocês que existem dois tipos de linfócito T. Existe o linfócito T citotóxico e existe o linfócito T helper, né? O citotóxico, né? Ele vai diretamente na célula e provoca a morte celular dela. Então, no caso, a morte celular que o linfócito T citotóxico provoca seria uma apoptose. Então, ele chega na célula e provoca. Obviamente, pessoal, seria uma célula defeituosa, uma célula contaminada por um vírus, por exemplo, tá? Então, o linfócito T vai lá e mata a célula logo, beleza? Outra coisa também importante, né? Não só o linfócito, tá? Mas a gente também tem alguns outros agentes imunológicos que fazem isso. Quem é que vai lembrar? Uma vez eu até falei na aula, vocês perguntaram para mim. Quem é que vai lembrar? Uma célula também é da linfóide, mas não é linfócito, que também faz esse papel de apoptose. Quem é que vai me dizer? Valendo aí um bombom virtual, para quem lembrar o nome. Vocês já me perguntaram dele várias vezes. Ele também é célula da linfóide, não é linfócito, mas é célula da linfóide. Também provoca apoptose. Quem vai falar? Isso, Lucas! Boa! Exatamente. Lucas até digitou na emoção ali, velho. Digitou meio errado, mas é exatamente isso. É natural killer. Foi quase, foi quase.
É porque o CD8 killer, mas foi quase, gostei. CD8 killer é linfócito, tá? Que é o TCD8, que eu acabei de falar dele. É linfócito, mas foi quase, pô. É porque também tem esse negócio do killer, tá? Agora sim, ó. Natural killer, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pra quem tá viajando, eu vou mostrar. Células da linfóide. Epidemiológica da linfóide também. Lembra, pessoal, que a gente tem uma célula-tronco que sai da medula óssea, tá? Esse quadro aqui, pessoal, vocês se acostumem que eu vou mostrar ele 1 milhão de vezes até vocês aprenderem tudo. Mas é assim mesmo, até na faculdade a gente volta nesse quadro aqui, não tem jeito não. Olha só, a gente tem a célula-tronco. Essa célula-tronco, ela pode se desviar para fazer uma célula mieloide ou uma célula linfóide, tá? Então, existem duas dinastias, como se fosse, da mieloide e da linfóide. Da mieloide, a gente vai ter as células do sangue que a gente já conhece, né? Seriam que as plaquetas, que a gente chama de trombócito, que são relacionadas com a população. A gente tem eritrócito dele agora, que ele vai carregar gases. A gente tem o mastócito, que é uma célula que age no tecido diretamente. Ela é pró-inflamatória. Temos o basófilo também, que é pró-inflamatório. O neutrófilo, que ele é fagocitário. O eosinófilo também, que ele é tanto pró-inflamatório quanto fagocitário. A gente tem o monócito também, que faz fagocitose, tá? E aí, a gente tem aqui também os da linfóide, que eu quero que vocês prestem mais atenção. Esses da linfóide, pessoal, o nome já meio que sugere, né, que eles vão formar os linfócitos. Existe linfócito T e existe linfócito B, tá? Qual que é a função do linfócito B de bola, pessoal? A função do linfócito B é formar o plasmócito e desse plasmócito ele vai estourar e vai liberar um monte de anticorpos, que a gente chama de imunoglobulinas. Já o linfócito T, ele tem dois papéis. Ou ele ajuda o B, que no caso seria o linfócito TCD4, tá? Que a gente chama de helper. Exatamente. Eles são a mesma coisa, na verdade. Não é que eles têm a mesma função, eles são a mesma coisa. CD8 é igual a linfócito T. Tá? Killer. Tá? Como eu falei para vocês, existe o killer e existe o helper. E no caso do helper seria o quê? O CD4 seria o linfócito. Isso. E helper. Tá? Agora, pessoal, existe uma outra célula da mesma linhagem, que seria a linfóide, que é o natural killer. Por isso que eu falei que o Lucas chegou perto lá, que ele colocou a palavra killer, mas é isso, existe a célula natural killer, que seria a célula NK. E não é neguinho do cacheta, é natural killer, tá? Então, NK, pessoal, a célula natural killer, ela faz um papel bem parecido com o linfócito T killer, tá? Porém, o linfócito T, ele é muito mais preciso, tá? Então, o linfócito T, qual que é a diferença, então, professor, se eles fazem quase a mesma coisa? O linfócito T, ele só age quando precisa, só age quando tem algum agente ali específico, tá? Agora, o natural killer, ele está aí a todo momento. Por isso que ele é uma linhagem imunológica primária. O natural killer, ele é meio que aquele guardinha de prisão, o carcereiro, ele vai olhar cela por cela, mesmo se não tiver ninguém fugindo. É como se fosse isso. E aí, se tiver algum presidiário fugindo, que seria, tipo, sei lá, contaminou nosso organismo, aí a gente vai acionar as forças especiais, que seria o quê? Todo o sistema do linfócito. Caso não precise, quem vai ficar rodando por aí vai ser o natural killer e vai ser o macrófago. Então, fica macrófago, fica natural killer, vai rodando ali. Só que o natural killer é interessante porque existem algumas doenças que são ocultas. E aí, tipo assim, não tem uma manifestação sintomática, a pessoa fica assintomática, e aí ela às vezes nem sabe que tem a doença. E o natural killer, ele vai verificando célula por célula. Se ele chega numa célula que ele vê que está contaminado e seu corpo ainda não sabe, ele mata aquela célula e avisa. Olha que parada bacana. Então, ele mata a célula mesmo se seu corpo não souber que você está com ela e está doente, entendeu? Às vezes tem uma célula contaminada que você nem sabe, na própria ele vai verificando. Obviamente, se ele não consegue matar, mesmo assim, identifica o problema, ele vai e reporta os linfócitos, tá? Muito massa isso aí. Enfim, voltando aqui, né? Outro ponto também, a gente tem algumas apoptoses que são estimuladas de forma patológica. Agora já não vai ser mais fisiológico, que nem a gravidez, que nem a membrana interdigital, tá? Agora é patológico. Um exemplo clássico disso, pessoal, seria a hipóxia ou isquemia, tá?
O que é hipóxia? O que é isquemia? Isquemia seria você interromper alguma coisa, né? E hipóxia seria pouco oxigênio, tá? Ou seja, quando você pega um vaso e interrompe, né, a passagem dele, né, seja por uma lesão, seja por um estrangulamento, qualquer outra coisa, vai parar de chegar oxigênio, vai parar de chegar glicose nas células, tá? Entendam isso, pessoal. Como é que chega na célula? Pô, por meio dos vasos sanguíneos. Então, chega por meio da circulação. Se em algum momento essa circulação cessa, a célula não vai ter comida e não vai ter oxigênio, como se fosse isso. Ela não vai ter glicose, não vai ter oxigênio. Sacou? E aí ela vai começar a sofrer uma hipóxia. Tá? Então a célula ela fica estressada com pouco oxigênio e ela prefere se matar. E aí por que ela faz isso? Para o nosso corpo pelo menos conseguir reaproveitar o que ainda está bom nessa célula. Tá? Então entendo isso. A célula tá só com hipóxia, está com pouco oxigênio, está estressada, ela vai, colapsa e explode. Tá? Obviamente que eu estou falando já para vocês mais sobre esse processo, tá? Outro ponto também importante, que é interessante, né? Às vezes você foi exposto a algum material radioativo, vírus também pode fazer isso, tá? Alguma química, por exemplo, se você pega uma base forte, melhor, digamos assim, sei lá, um hidróxido de sódio, pega hidróxido de sódio e queima a sua pele com ele, por exemplo. Você vai fazer uma morte celular patológica, tá? Agora sim, pensando agora em uma questão mais de morfologia mesmo, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte: como acontece essa morte, tá? Existem basicamente a via intrínseca e a via extrínseca para isso acontecer, tá? Mas eu quero que vocês entendam alguns outros pontos antes de a gente falar sobre essas vias. Primeiro ponto é o seguinte, pessoal: as células que são apoptóticas, tá? Elas vão apresentar meio que um encolhimento. Então, quando você for olhar no microscópio, você vai perceber que aquela célula que está entrando no processo de apoptose, ela está meio que menorzinha do que as outras. Ela meio que contrai, assim, ela fica retraída, ela encolhe, tá? Então, isso já é um indício, por exemplo, você bota um microscópio ali para você ver se está tendo uma apoptose, isso é um bom indicador, tá? Outro ponto também que é muito importante para você ver que está acontecendo, né? Isso que eu estou falando para vocês é a morfologia. O que seria a morfologia? Seria você observar o que está acontecendo. Então, eu boto o microscópio ali, por exemplo, na aula de morfologia médica, vocês vão ter aula de histologia, por exemplo, anatomia, sacou? Vocês vão observar essas coisas. Então, isso aqui é o que eu observo sobre a apoptose. Então, eu consigo ver também que a cromatina, que faz parte do núcleo, ela está mais condensada. Por que eu condenso? Para condensar, a célula vai estourar, e aí tem que ficar guardadinho, não pode espalhar tudo, né? O nosso corpo consegue recaptar e usar de novo. Outra coisa também que é muito interessante, vão começar a formar algumas espécies de bolhas no citoplasma. Meio que fica tipo, como se fossem umas bolinhas assim, como se ele estivesse perdendo alguns fragmentos da célula. Por isso que ela vai ficando menor também, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, tá? Às vezes, a célula que está sofrendo apoptose, ela pode ser fagocitada, por exemplo, por um macrófago, né? Pode acontecer o nosso próprio... Que eu estava falando para vocês, o natural killer também ele pode fazer uma coisa parecida, tá? Outro ponto também, como estava falando para vocês, tem que saber que ela tem duas vias para estar acontecendo, a extrínseca e a intrínseca, tá? Na via intrínseca, beleza? O esquema está mais ou menos desenhado aqui para vocês, tá? Entender também, pessoal, isso é importante vocês saberem. Professor, eu preciso saber cada rebimboca da parafuseta aqui? Não, mas eu quero que você entenda de forma geral o que vai estar acontecendo. E quem está envolvido, pelo menos quem está envolvido já é importante você saber, tá? Então, quando a gente fala sobre intrínseca ou extrínseca, eu estou falando de morte por meio de afetar a mitocôndria, tá? Por quê? Você pensa um pouco. A mitocôndria é responsável por gerar energia para a célula. Se você corta a energia da célula, como é que ela vai sobreviver? Não tem como, tá? Então, a via intrínseca para acontecer essa apoptose, ela também é chamada de via mitocondrial, porque ela acontece por causa da romper a mitocôndria. Entenderam? Então, a gente pega e rompe a mitocôndria para isso acontecer, tá? Beleza. E aí... Vamos lá. Elas são apoptóticas no sentido de provocar a apoptose, tá? Mas elas também morrem, elas também sofrem. Toda célula morre, né? Seja por alguma patologia ou seja por uma morte programada, né? Não esquecer, pessoal, que a apoptose não é a morte da célula, é a morte programada, é tipo uma eutanásia. Vocês sabem o que é eutanásia?
Eutanásia seria uma morte programada, né? Só que do ser humano. Como se fosse uma eutanásia de célula, tá? Aí, enfim, como eu estava dizendo, então intrínseca já vem na cabecinha de vocês, mitocôndria, tá? Só preciso saber disso. E aí, se vocês quiserem ir um pouco mais além, que é o caso da UNIRV, tem que saber, tá? A gente vai ter essa lesão da mitocôndria, beleza? E quando essa mitocôndria ela rompe, tá? Ela vai acabar liberando alguns indicadores de que ela foi rompida. É mais ou menos assim, ó, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa tem um infarto, né, como é que eu sei que uma pessoa teve um infarto? Por causa das enzimas cardíacas. Então, por exemplo, a pessoa teve um infarto, teve morte celular, entendeu? Então, essas células que estão mortas, elas vão cair na corrente sanguínea e vai estar por aí. Aí eu faço o exame da pessoa, consigo identificar as enzimas cardíacas e vejo que ele teve um infarto há tanto tempo atrás. Então, tem como descobrir isso por causa das enzimas, que não era para aquela enzima estar no sangue. Se está no sangue é porque rompeu alguma coisa no coração que essa célula foi para lá. Tá? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, o nosso corpo identifica que existem moléculas que deveriam estar dentro da célula, e se elas estão fora, nosso corpo identifica que ali que aconteceu alguma coisa. Né? E aí, como eu estava dizendo, a gente rompe o mitocôndrio, tá? Começa a liberar muitas procaspases, tá? E essas procaspases vão ativar as caspases, tá? Você só tem que entender, pessoal, que existem as vias da apoptose, tem a ver com as caspases, tá? Vocês não precisam saber os números delas agora, na faculdade para precisar, tá? Vai ter uma tutoria sobre isso, mas aqui só tem que entender que existe a via intrínseca e extrínseca, a intrínseca está relacionada à mitocôndria, e que existem essas caspases que fazem parte dessa cascata de apoptose. E aí, basicamente, o que essas caspases fazem? A mitocôndria rompe, e aí a gente vai sinalizar nosso corpo, por meio das procaspases, que está acontecendo a apoptose. Então, imagine o seguinte, ó, está acontecendo a apoptose, corpo, aí vai lá, a mitocôndria rompe, aí libera uma substância avisando que ela já está rompendo, tá? Aí o seu corpo ele vai liberar as procaspases, que vai ativar as caspases. As caspases vão fazer com que as outras organelas, e, consequentemente, o resto da célula, vai morrendo. Então, ela vai morrendo por cascata, entendeu? É como se fosse assim, ó. Eu mato a mitocôndria e aí vai morrer o resto. Porque eu vou liberando essas caspases, são meio que indicadores, são bem assim, ó. Gente, lascou, a célula vai morrer, todo mundo evacuando, é como se fosse um navio afundando. A caspase vai só avisar. Então, ela vai alimentar essa cascata, tá? Entendam as caspases como isso. Ela vai aumentar a cascata, então ela meio que intensifica o processo, tá? E aí, obviamente, quando vai acontecer, então, professor, essa apoptose? Fica até com medo de minha célula querer morrer assim do nada. Tá, mas, gente, obviamente, né? Aconteceu uma lesão no DNA por meio de uma radiação, por exemplo, você foi exposto a uma radiação gama, sacou? Foi exposto aquilo ali, vai dar morte celular. A sua célula vai ser prejudicada ali no material genético. Alguma toxina, como eu falei para vocês, pode ser também um ácido, pode ser uma base forte. Algum radical livre também, acontece isso aqui também. Tá? Então, qualquer lesão ali na célula, algum estresse também, a célula vai querer morrer. Tá? Agora, a outra via seria a via extrínseca. Tá? Como o nome já diz, pessoal, intrínseca tem a ver com dentro, né? Então tem a ver com a mitocôndria. A extrínseca não, ela é mais direta. Tá? Mas também tem a liberação das caspases, entendam isso. As caspases elas são importantes, elas existem nos dois processos, nas duas vias de apoptose. Tá? E aí, no caso, a intrínseca ela acontece por meio de receptores. E aí, no caso, essa intrínseca aqui, agora sim, ela está relacionada ao natural killer. Tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o linfócito assassino, que o pessoal está chamando aqui, né? Seria o linfócito TCD8. Aí ele tá aqui, ó. Ele vem, como é que ele vai pedir para a célula morrer? Ele se liga na célula e fala bem assim, ó célula, chegou sua hora. Aí ele se desliga e vai embora. Aí a célula vai começar a morrer, entendeu? É mais ou menos isso. Então ela se liga, tá? Imagina a cena. Vem o linfócito, né, ó, killer, era o nome dele, linfócito citotóxico. Ele vem, bonitão, o natural killer vai fazer a mesma coisa, tá? Aí ele vai se ligar na célula, aí vai olhar assim e falar, realmente, você precisa fazer uma apoptose. Aí vamos programar sua morte? Vamos, ela se desprende, aí começa toda a cascata, e aí quem vai alimentar essa cascata vai ser as caspases, tá? A título de curiosidade, tá, pessoal? Caspase 9 é intrínseca e caspase 8 é extrínseca. Não dá para sentir, Malu, algumas sim. Você quer um exemplo? Ó, vou dar um exemplo de morte celular para vocês. Ó. Consegue, Josi, por exemplo. O que seria uma morte não programada, né?
Você pega um braço, você perdeu um braço, sei lá, perdeu um dedo. Seu dedo vai morrer ali, entendeu? Tipo, mata a célula. É porque vocês têm que entender, pessoal, que a célula, você é uma célula, como se fosse, entendeu? Porque, tipo assim, ó, as células, elas vão se juntar e formar um tecido. Os tecidos se juntam e formam um órgão. Então, na verdade, quando você tem uma falência de algum órgão, uma lesão em algum órgão, você tem lesão na célula, porque o órgão é feito de células, entendeu? Então, qualquer lesão de órgão, ela uma morte celular, entendeu? Um simples corte, me cortei, sei lá, fui passar um folha de papel, cortei meu dedo sem querer. Mata em célula, entendeu? Agora, tipo assim, se ela tem algum. Agora, radiação, acontece muito, radiação. Questão também de você ter alguma lesão no sentido de que altere o material genético, aí pode ser também, tá? Esse negócio de alterar o material genético é interessante. Por quê? Quem faz essas alterações? Quem mais faz isso? É vírus, tá? Então, o vírus, ele faz essas alterações no material genético. Então, é interessante isso. O natural killer, você viu lá que o linfócito, ele se conecta na célula? E depois ele se desconecta? O natural killer também, ele conecta e desconecta. Nessa que ele conecta, ele consegue ver se precisa ou não matar, se tem algum problema de material genético, entendeu? Faço. Então, assim, pra gente não ficar também estendendo muito aqui, né, na apoptose, é porque é uma coisa bem simples, pessoal. Vocês vão ver as questões ali, é tudo muito simples, tá? Eu tô falando do complexo para vocês entenderem. Você queria nem um complexo mesmo ainda, né? Só pra vocês entenderem onde vai mais ou menos, tá? Mas vamos fazer um resumo aqui de tudo em si, tá? Então, a apoptose é uma morte programada. Então, não é uma morte morrida, né? Alguém te matou, você morreu com alguma doença, não. O seu corpo fez a morte programada dela. Então isso acontece naturalmente. Eu falei para vocês, a hemácia. A hemácia, ela nasce e ela morre. Todas as suas células fazem isso. A sua pele também, ela faz. Então isso é fisiológico, tá? Porém, também pode ser estimulada, por exemplo. Também é fisiológico aqui na questão da gravidez. A mulher ficou grávida. Teve o parto, aqueles anexos da gravidez, eles vão ter que ir embora do corpo da mulher. Não é normal ficar lá. Então a gente vai ter que fazer a apoptose também, tá? Outro ponto também que é importante você saber, alguma doença que afete o material genético, tá? O linfócito T, ele pode ir lá, a célula tá no estresse, ele vai lá e mata ela, tá? Pode acontecer também do linfócito matar e identificar que a célula tá contaminada, entendeu? Então tá contaminado, mata. É tipo a lógica dos zumbis, imagina, tá no apocalipse zumbi. Sua tia foi mordida por um zumbi, ela virou zumbi também, aí você tem que matar o zumbi, não tem como. É isso que acontece, tá? Outro ponto também importante, eu estava falando para vocês, essa morte também pode acontecer por hipóxia, ou seja, você corta o fornecimento de oxigênio para aquela célula, ela morre, ela fica estressada e morre. Agora, um exemplo disso, o pessoal me perguntou. Não tem quando a gente está fazendo algum exercício, por exemplo, leg press é o melhor para sentir isso, porque o músculo da coxa é muito grande, né? Muito tempo. Então, estava fazendo uma leg press. Não tem quando começa a queimar a perna? Aquilo é hipóxia, tá? Se você continua um pouquinho mais ali, arde um pouquinho mais, mas depois de um tempo, pode ter certeza, teve lesão celular. Então, teve apoptose ali na tua coxa. Por isso que depois de uns dias, não é na hora, não é no mesmo dia, depois de 2, 3 dias, começa a doer, porque sua célula morreu da coxa, literalmente. Mas e depois passa um tempo assim, você já não renova, já tá de boa de novo? Porque seu corpo já renovou aquelas células, entendeu? Mas quando você malha a ponto, você faz um exercício físico a ponto de sentir essas dores, é porque você teve lesão muscular, que o músculo é feito de célula, tá? E aí, como eu estava dizendo para vocês, ó, existem duas vias, via intrínseca e via extrínseca. Via intrínseca, o que vocês têm que saber dela? Tem a ver com a mitocôndria, tá? Então tem a ver com romper a mitocôndria. A via extrínseca tem a ver com você se ligar fora, tá? Ou seja, aqui a morte ela acontece de dentro para fora. Vocês entenderam? A gente vai ter um sinal enviado à mitocôndria para ela morrer de dentro para fora. Agora, a extrínseca, ela recebe sinal de fora por um linfócito, entendeu? E ele vai fazer com que a célula comece a morrer de fora para dentro. Agora, vocês entenderam? A intrínseca de dentro para fora e a extrínseca de fora para dentro. Se é de dentro para fora, quem vai estar lá dentro? Quem vai estar relacionado a isso? Pô, a mitocôndria. E aí, depois que começa o primeiro sinal, é como se fosse o efeito dominó. O primeiro sinal da intrínseca começa onde? Mitocôndria. O primeiro sinal da extrínseca começa onde? Nas proteínas de membrana. Em ambos, a gente vai ter que liberar um sinalizador, que seriam as caspases. É só isso. A caspase, ela só aumenta a cascata. Ela, tipo, catalisa essa reação. Ela faz com que ela aumente. Entendeu?
É como se fosse assim, ó. Imagina, Laura, um... Deu para entender, né, que tem cisto, né? Não é que ela chega a ser uma enzima. Vocês vão ver muito isso, pessoal. Em bioquímica, nos primeiros semestres de medicina, vocês vão ver muito isso. Que é a questão das cascatas, tá? Então, na verdade, as caspases, elas vão provocar uma cascata. O que seria uma cascata? Você já vai falar do efeito dominó? Tipo, você empurrar um dominó assim, aí ele começa a derrubar o próximo, que derruba o próximo, que derruba o próximo, que derruba o próximo. A caspase é como se fosse um intensificador, um amplificador. Acho que a melhor palavra seria essa. Tá? Então, vou botar aqui. Ó. Caspases. É como se fosse um amplificador. É tipo assim, ó, você está com um som muito baixo, aí a gente pega o celular e liga na caixinha de som. Eu ampliei o som, né? Então, mais pessoas vão poder ouvir agora a minha música maravilhosa, tá? Então, quando eu amplio isso, é como se fosse isso. Eu começo a morrer em um ponto da célula, as caspases fazem com que essa morte aconteça em mais locais. É como se fosse um efeito dominó. Seria um amplificador, tá? Existem muitos amplificadores, são meio que proteínas que vão um ativando a outra, tá? A gente tem, por exemplo, o sistema complementar, o sistema de coagulação também é uma cascata, o AMP cíclico também é uma cascata. Então, a gente vai ter vários processos fisiológicos que eles envolvem a cascata. Então, tipo assim, é muito comum isso, sacou? Você vai ver muito isso aí dos amplificadores do corpo, né? Cada amplificador tem um nome, esse é o negócio, né? Por exemplo, tem o do AMG cíclico, que eu falei para vocês. Tem a cascata também de coagulação. Cascata de coagulação é essa carne nível, por exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês para matar aqui de vez. Ó. Cascata de coagulação. Olha lá. Também é ampliado. Ó. É porque um fator ativa o outro. Só para vocês verem que qualquer um tá bom. Vocês lembram que na via de hemostasia secundária, a gente tem a via também intrínseca e extrínseca, vocês lembram disso? Aqui também a gente chama de extrínseca e intrínseca, e aqui no caso depois vira comum, né? Aí, ó, também é a mesma coisa. Lá tem as caspases, aqui tem os fatores de coagulação. Fator de coagulação 12, 11, 9, 10, tem vários que vão estar atuando. Só que no final das contas, ó, cascata, para a gente conseguir um ambiente favorável para a reação que a gente quer no final acontecer. Tá? Então, você lembra, né? A cascata de coagulação, por exemplo, você se cortou ali, você quer produzir um coágulo para melhorar a lesão, a gente pode vir pela via intrínseca, tá? Ou pela extrínseca. Só que as duas se encontram no final para formar o quê? Fazer com que a trombonina forme trombina e a trombina ative o fibrogênio a formar fibrina, tá? Então, na verdade, a gente só quer estimular a produção de fibrina, só que para a fibrina acontecer, a gente tem que fazer várias cascatas antes. É como se fossem condições para que o efeito final aconteça. Porque é uma reação química. Demora mesmo. Isso aqui são reações químicas, pessoal. Tudo isso aqui é. Que nem a Ana mandou, né? Ela mandou a questão lá da Unifam, que era de bioquímica, mas é porque é isso. O nosso corpo é reação química, né? Por isso que a gente faz a ciência, pessoal. Ela é junta. A física, a química, a biologia, elas são uma coisa só. Né? Uma coisa só. Eu sou meio suspeito para falar disso aí, porque eu fiz ciência da natureza, né? Meu primeiro curso foi esse, né? E ciência da natureza é basicamente isso. É física, química, com biologia, tudo junto, assim. Mas faz sentido as coisas. Mas, enfim, é isso, entenderam, né? Então, o nosso corpo, ele tem esses amplificadores. Porque você imagina, a gente recebe um sinal de fora e a célula tem que entender o que tem que fazer por dentro. Então, ela vai meio que fazendo telefone sem fio. Tá? Tiago, me deu uma confusãozinha só numa parte que você falou. Você deu o exemplo sobre ácido lático, né? Que é a fermentação anaeróbica, no caso. Mas aí essa hipóxia ia causar a morte programada, não iria causar morte programada, no caso, seria o crescimento da célula, né? Qual é a relação disso? Não entendi. É porque, assim, por exemplo, por que a hipóxia mata a célula? A célula, até o jejum também, por exemplo, se está muito tempo sem comer, a célula morre também, entendeu? É porque ela chega num estresse, entendeu? Era só essa relação que eu estava fazendo. Você faz por que chega a ser anaeróbico? Né? Porque você está lá na leg press, tá. Aí vai chegar um momento que não vai chegar oxigênio no tecido, você concorda comigo? E aí o seu corpo ele começa a fazer vias de fermentação para conseguir produzir energia. Isso é um ponto. Só que enquanto isso está acontecendo, a gente resolveu a questão da alimentação, que é a energia. Mas e o oxigênio que também precisa dele? Cadê? Aí não está tendo.
Aí a célula se estressa e morre. Aí, beleza, você teve uma lesão ali no seu músculo. Como é que isso vai fazer depois de você ter uma hipertrofia e ficar com um músculo maior? Isso que você falou, né? Porque, como eu estou falando para você, nosso corpo ele renova as coisas. Então, é que nem buraco de rua em época de eleição, tá cheio de buraco ali na rua. Aí a gente passa com o caminhão, tampa o buraco. Entendeu? Aí, beleza, daqui a pouco o buraco forma de novo, a gente tem um buraco novo. Então, nosso corpo ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo vários catabolismos e anabolismos. Tá? Então, ao mesmo tempo que aconteceu a hipóxia, você teve a lesão, você teve lesão muscular, passando alguns outros dias ali, seu corpo ele vai identificar que ele teve uma lesão, a gente vai começar a produzir novas células ali. Mas inicialmente teve a hipóxia, entendeu? Porque, tipo assim, faltou oxigênio para a célula, faltou glicose, ela vai morrer. Ela vai se estressar e vai morrer, entendeu? Por bem ou por mal, isso vai acontecer. É que nem a gente, não tem como a gente ficar muito tempo sem comer, muito tempo sem respirar. É que nem a célula. A célula é como se fosse um mini você. Sempre pensa nisso. Ela digere, ela respira, ela come. É um mini você. Só que são vários mini vocês que vão se juntar e formar você. Que é a única, no caso. Né? Todos nós somos únicos. E é isso. Vamos para a questão, né? Acho que nunca falei tanto tempo sobre a apoptose na minha vida. Mas vamos lá. Agora tá fácil, né, gente? A apoptose é uma forma de morte celular programada. E é como a necrose. Tá, aí vamos lá, só pra gente entender isso aí. Depois que aconteceu a hipóxia, ou duas ou uma, a célula vai começar, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai chegar um ponto que ela vai necrosar e aí vai morrer, tipo assim, vai morrer de vez. Entendeu? Tipo assim, hipóxia, a gente ainda consegue reverter se ainda não tiver acontecido a apoptose, tá? Agora, se aconteceu a apoptose, necrosou o tecido, aí você tem que entender o seguinte, a necrose, pessoal, morreu uma célula no tecido é de boa. Morrer várias células no tecido é ruim, entendeu? Porque se morre uma célula só no tecido, a gente consegue repor. Agora, se eu mato tudo de uma vez, aí não tem como, entendeu? Nosso corpo reagir. Essa é a lógica do nosso corpo. Vocês entenderam? Se uma morre de cada vez ali, tudo bem, a gente vai repor. Agora, se for tudo de uma vez, a gente não dá conta de suprir aquela demanda. Sacou? Aí vamos lá. A apoptose é uma forma de morte celular programada. E no caso, a necrose seria o quê? A consequência disso. Entendeu? Morreu todas as células ali daquele tecido. Aí necrosou. Entendeu? Entenderam, né? E aí, tipo, é isso, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Só responder esse aqui, vou dar um exemplo muito bom para vocês, ó. Então, a apoptose é uma morte celular programada. E como a necrose, na qual as células morrem por causa de uma lesão, tá? Eu falei para vocês, a apoptose, ela morre só por lesão? Certo ou errado? Fala para mim. Vou pegar minha caneta aqui enquanto vocês falam. Falei para vocês da grávida, falei para vocês da êmbrio. É falso, tudo bom. Tá? Então, entendo, existe causa fisiológica e existe causa patológica. Tá? Além da injúria, que seria a lesão. Tá bom? Perfeito. A apoptose pode ser desencadeada por diversos fatores. Entre eles, temos ligação de moléculas a receptores de membrana, até aí tudo bem, agentes quimioterápicos, radiação ionizante, danos do DNA, choque térmico, baixa quantidade de nutrientes, entre outros. Galera, perfeito. Perfeito, tá? Então, ó, tudo que eu falei para vocês aí, ó. Teve lesão do DNA? Pode ter hipóxia? Apoptose, perdão? Pode. Tá, então, dano no DNA pode ter apoptose? Pode. Radiação ionizante? A radiação ionizante é aquela que causa penetração. Tá? Então, aqui está correto. Se fosse a não ionizante, aí beleza, estaria errado. Porque a radiação ionizante, isso caiu no nível no semestre passado, né? É bom falar sobre isso. Radiação ionizante, ela é cancerígena, ela é mutagênica, tá? Ela também é altamente penetrante. Agora, a não ionizante, ela é normal, é Wi-Fi, é rádio, isso é não ionizante, né? Agora, por exemplo, raio gama, raio X, isso é ionizante, tá? Quimioterapia, tá? Para quem não sabe, pessoal, como é que funciona a quimioterapia? A nossa célula, massa, pessoal, entender. A nossa célula é programada para fazer várias mitoses, tá? Então, vai acontecendo várias mitoses. Porém, chega na quimioterapia, a gente vai acabar interrompendo essa divisão celular que a célula faz, tá? Então, quando a gente interrompe essa divisão celular, a gente, por exemplo, com quimioterapia, a gente acaba também matando as células, tá? Então, a quimioterapia mata a célula? Mata. Não é à toa que cai cabelo,
tá? Não é à toa que a pessoa fica vomitando demais. Por que que ela vomita demais? O estômago, que é um órgão altamente mitótico, ele para de fazer essas replicações e a pessoa fica ali só com a proteção gástrica prejudicada, né? Ela vomita bastante, fica muito sensível a isso. Beleza? Então, mas aqui tá perfeito. Ó. Choque térmico também, perfeito. Baixa quantidade de nutrientes, como eu falei para vocês, a célula não pode ficar sem comida e sem ar, né? Ou seja, sem glicose, sem oxigênio, não tem como. Então, aqui tá perfeito, tá? O B tá verdadeiro. Tranquilo? Vamos para C? Na C, a apoptose é uma forma de morte celular, ocorre apenas quando há uma digestão da célula por enzimas lisossomais. Esse apenas já mata a gente aí, né? Apenas é foda, não dá não. Mas enfim, já marquei aqui. Apenas quando a digestão da célula por uma enzima lisossomal, tá? Que são responsáveis pela digestão da célula. Pessoal, o que seria uma enzima lisossomal? Vocês lembram que dentro da célula existem as organelas, tá? Uma das organelas que a gente tem ali, que ela vem de origem do complexo de Golgi, seria o lisossomo. Tá? Então, o lisossomo ele é uma organela que vem de origem do complexo de Golgi, tá? Dentro dela, essa vesícula, né, que é o lisossomo, ela é cheia de enzima. Tá? Por isso que a gente fala que ela é a organela digestiva, né? Nosso aparelho digestivo de uma célula seria ela, né? Mas até que tudo bem, ó. Até que tá certo, né? Observa-se a inflamação, já que o resto das membranas celulares são reconhecidas pela célula de defesa como antígenos. Aqui, pessoal, como eu estava falando para vocês, ocorre apenas, tá? Quando que vai acontecer essa questão da digestão celular? É o caso que eu falei para vocês do macrófago, né? O macrófago, pessoal, ele é um grande identificador de problemas, tá? Então, o macrófago ele come as coisas e identifica o problema. É basicamente isso, ele fagocita e identifica, tá? Aqui, pessoal, o que está errado? Apenas, né, quando a digestão celular, não, como eu já falei para vocês, podem existir vários tipos de apoptose ali, tá? Tá falso. Na D, para a gente matar essa questão, o processo de ativação da apoptose envolve uma série de proteínas, como eu falei para vocês, existem as proteínas caspases, né, que podem ser as apoptóticas, as antiapoptóticas e as caspases. Beleza, pessoal? Aqui tá certo por quê? Ó, eu estava mostrando para vocês. Existem, sempre, pessoal, nosso corpo ele tem um que ativa e o que desativa. Sempre. Tá? Bota isso na cabeça de vocês. Então, sempre tem o que ativa e o que desativa. Quando a gente liga a enzima apoptótica, a gente vai provocar uma apoptose. Quem vai ampliar esse sinal são as caspases. Agora, por exemplo, se eu não quero que a célula morra, eu preciso também de uma... Porque vai que eu tenho um tilt, eu fico matando a célula à toa aí. Então, não pode. Então, eu tenho que ter também um antiapoptótico. E é assim que funciona o sistema do natural killer, tá? É interessante que a questão já falou, que é bom que eu já falo sobre isso. O natural killer, ele depende dessas enzimas antiapoptóticas e apoptóticas. É como se fosse um liga e desliga, pessoal. Enzima que mata e enzima que não mata. É basicamente isso, tá? Então, a célula natural killer, ela faz assim, ó. Imagina, tá aqui a célula e aqui é o natural killer. A célula, pessoal, tem um receptor de membrana aqui. A natural killer, ele vem, se liga aqui. Aí o que acontece? Eles vão trocar sinais. O natural killer ele vai mandar um sinal apoptótico e a célula tem que mandar uma mensagem de volta. Ela não pode ignorar a mensagem, ela tem que responder de volta. Ela responde de volta, falando assim, ó, anti-apoptótico. Aí o natural killer entende e vai embora. Sabia que é inteligente a esse ponto, tá? Então o natural killer ele se liga, tá? Ele envia apoptose. Não, obrigado. É que nem rodízio de pizza. Calabresa, não, puxei. É mais ou menos isso. Então, quer morrer hoje? Aí ele, não, tô de boa. Aí joga a enzima antiapoptótica e ele vai embora. Agora, caso essa célula esteja infectada por algum vírus, essa é massa. Isso aqui acontece, por exemplo, com a herpes. Então tá aqui, ó, tá infectado com algum vírus. Aí, ó, a gente foi lá, mandou o sinal apoptose. E aí o que acontece? A célula modificada pelo vírus, ela não consegue responder com a antiapoptose, que massa. Então, ela não consegue mandar esse sinal, aí a célula natural que ele vai lá e mata. Tá? Interessante, né? Então, é basicamente assim que funciona o natural killer, né? Obviamente, pessoal, vocês não sabem o funcionamento dele, mas vocês vão lembrar de mim na faculdade que essa célula existe, tá? Enfim, aqui tá verdadeiro, entendam isso. Existe sempre as enzimas que ativam e aquelas que desativam, tá? Nunca no nosso corpo a gente pode ter uma coisa que só ativa, que senão vai dar merda, tá? E já dá, assim, imagina se não tivesse, né? Beleza, galera? Tranquilo? Tiago, então essa parte aí do natural killer fica sempre em constante
movimento, né, dessa troca de mensagem. Exatamente. Se tiver qualquer falha nessa troca de mensagem, a célula morre. É porque é engraçado isso mesmo, mas é isso. Ela já chega já mandando sinal de morte. Ela não brinca, não. Mas nosso corpo ele responde direitinho, é tranquilo. Aí, caso a gente tenha alguma doença que afete essa transmissão da anticorpótica, aí a célula morre fácil. Entendeu? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, porque a próxima... Ó, o pâncreas é um órgão relativamente pequeno que pesa no adulto cerca de 100 gramas e mede cerca de 15 centímetros. Só para a gente começar aqui, pessoal, o pâncreas é uma glândula do quê mesmo? Enquanto eu vou abrir o slide aqui, quem vai me falar? Pâncreas é uma glândula... Vou falar, não é endócrino, não é exócrino, é o quê? Isso é fácil. É misto, hein? Deixa alguém respondeu? Aê! Isso, não é só o lisossomo que digere, tá, Laura? A gente também tem algumas outras células digestivas no nosso corpo, tá? A gente tem, por exemplo, o peroxissomo, que dentro dele especificamente tem enzima para conversão de água oxigenada em água oxigênio, né? Seriam as peroxidases. A gente também tem os vacúolos digestivos, tá? Isso é mais comum em protozoário e planta, mas existe, tá? Vacúolo é como se fosse uma espécie de vácuo, uma bolsa, né? Uma bolsa aí existe o vacúolo digestivo, existe o vacúolo contrátil, existe o vacúolo hidratado, que é o hidrátil, né? Na planta usa o vacúolo, por exemplo, para armazenar água. A gente pode... o vacúolo é uma bolsa. A gente pode armazenar enzima lá dentro, pode armazenar água, entendeu? Mas a gente tem sim outras vesículas digestivas no nosso organismo. E aí, muito bem, né? Acertaram, né? É uma glândula mista. Isso tem que saber, né, pessoal? Então, o que significa uma glândula mista, tá? As glândulas, lembrar que as glândulas elas vêm do tecido. Quem vai falar? De onde é que vem as glândulas? Tecido começa com E. Isso é fácil, pô. E. Ninguém? Aê, legal, pô. Muito bom. Tá, então lembra disso. Eu não sei quem foi que me mandou a questão hoje ou ontem, sei lá, estava respondendo, falando sobre a glândula na cavidade. Glândula em cavidade, ela vai ter ação exócrina. Por quê? Não sei se eu respondi isso para a colega, mas enfim. Glândula em cavidade tem ação exócrina porque ela vai cair na cavidade, por exemplo, do intestino, entendeu? E já o primeiro passo é, por que o pâncreas ele é considerado exócrino também? Por isso que ele é misto, né? Ele é exócrino porque ele vai liberar bicarbonato, ele vai liberar enzimas que vão cair na cavidade intestinal, tá? E aí, consequentemente, na cavidade intestinal vai virar cocô. E se vira cocô, sai do nosso corpo. Se sai do nosso corpo, é exócrino, tá? Então, fezes, urina, lágrimas, suor, isso tudo é exócrino, tá? O muco nasal. Agora, endócrino é aquilo que circula no sangue, tá? Que circula dentro, endo, tá? Então, os hormônios, de forma geral, que a gente conhece, né? TSH, FSH, GH, gonadotróficos, tá? E no caso do pâncreas, ele vai estar liberando o quê? Insulina, glucagon, somatostatina, tá? Célula PP. E vamos lá ver isso aí, tá? Então, entendam isso. Glândula mista, tá? Porque ele vai ter tanto ação endócrina quanto exócrina, tá? Então, aqui é mais ou menos a anatomia dele, tá? Entender que o pâncreas, ele vai ficar aqui bem próximo ao fígado, né? Que não deveria estar o fígado, mas está aqui o sistema porta-hepático todinho, tá? Ele vai ficar aqui perto, né, do intestino delgado, justamente na região do duodeno, que é onde ele vai excretar o bicarbonato, vai excretar as enzimas pancreáticas, tá? Lembra que do pâncreas, a gente tem enzima para quebrar lipídio, proteína, carboidratos, tá bom? O pâncreas também vai ter aqui a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda, tá? Sendo que a cabeça, ela tá mais virada para o lado direito e a cauda para o lado esquerdo, beleza? Outro ponto também importante, pessoal, entender que logo acima dele vai ter o estômago, ao lado aqui embaixo a gente vai ter o intestino dele, tá? Por isso que é uma merda, pessoal, pancreatite supura, isso aqui, tá? Afeta o estômago, dá uma merda do caralho, tá? Então tá aqui o bichão, tá? O que é interessante do pâncreas, pessoal, é o seguinte, ele vai ter esse sistema aqui de canalículas, né? Aqui embaixo é a famosa ampola de Vater, mas ele vai ter toda uma comunicação aqui cística, né? Ou seja, uma comunicação com o fígado também. Deve ter alguma imagem que vai aparecer, tá? Mas entenda aqui que o pâncreas, depois que ele recebe também o que vem do fígado, tá? Tudo vai se confluir aqui nessas ampolas, tá? E aí, no finalzinho da ampola, a gente vai ter as papilas, que seriam a abertura dela
lá no intestino, tá? A gente vai ter uma papila maior, ela fica mais embaixo, uma papila menor aqui em cima, tá? Aqui, como eu falei para vocês, é o pulo de Vater, tá? Que é o ducto de Virchow, né? Pulo de Vater é aqui em cima. Ducto de Virchow. Isso aqui dá muito cálculo renal, isso aqui. Também. Cálculo renal não, perdão. Cálculo vesicular. Mas, professor, como é que o negócio do fígado vem parar aí? Como eu falei para vocês, a canalização aqui é a mesma, tá? Ducto de Virchow, vocês vão ver isso em cirurgia, tá? Outro ponto também que é muito importante, sabe, do pâncreas, são suas células, tá? E vamos lá. Antes de a gente falar das células, né, saber os 3 principais hormônios que a gente vai estar liberando no pâncreas, eu falei para vocês agora há pouco, mas sempre bom lembrar. Temos a insulina, o glucagon e a somatostatina, tá? Lembrar, pessoal, insulina, ela está relacionada ao quê? A tirar a glicose do sangue e colocar no tecido. Ela tira do sangue e coloca no tecido. Entendam isso, insulina, tira do sangue e coloca no tecido. Tá? Então, por exemplo, um paciente que é diabético tipo 1, tá? Ele não tem insulina, desde quando ele nasceu, é genético. O tipo 2, ele vai adquirir a diabetes por meio de hábitos de vida. Então, ele vai estar consumindo muito alimentos ali que pode ser favorável a isso, e ele vai ter uma resistência à insulina. Então, a diferença é essa. Diabetes tipo 1 não tem insulina, diabetes tipo 2 tem uma resistência a essa insulina. Tá? O glucagon, ele faz basicamente o contrário, como eu falei para vocês, nosso corpo ele tem esse feedback, então ele vai tirar do tecido e colocar no sangue, tá bom? E aí, eu queria interessante vocês saberem também, beleza? O pâncreas, ele vai ter essas tais ilhotas de Langerhans, tá? Essas são as ilhotas de Langerhans. E essas ilhotas, a gente vai ter alguns tipos de células que vão estar constituindo a maior porcentagem dele. Então, por exemplo, a maior porcentagem dele vai ser a célula beta, tá? Então, aprendam isso, tá? A maior porcentagem das ilhotas de Langerhans é a célula beta. E quem produz? O que a célula beta produz? Insulina, tá? Então, a insulina, ele é o hormônio de maior porcentagem de produção do pâncreas, tá? Logo em seguida, vem o glucagon, que é produzido pelas células alfa, tá? Até pela nomenclatura, o glucagon foi descoberto até antes. Depois da insulina, tá? Com 25% mais ou menos de ocupação da ilhota de Langerhans. Além disso, também a gente tem as células que a gente chama de delta, tá? Ou S, como vocês preferirem, seria as células que produzem a somatostatina, então tem uma porcentagem muito boa. E por fim, não menos importante, porém, ele é meio desconhecido até hoje, tá? Ele tem algumas relações ali com... A gente sabe quando ele aumenta e quando ele diminui, mas só. A gente não sabe para que ele serve, de onde ele veio, tá? Mas as células PP, que seria o polipeptídeo pancreático, a função é desconhecida, mas a gente consegue ver quando ele aumenta e quando ele diminui, né? A gente sabe que tem a ver com a digestão. Entenda, pessoal, que o pâncreas, ele é um órgão mais do que tudo digestivo, tá? Então, olha que interessante. O alimento ele vem descendo, o pâncreas vai sentir que o alimento chegou no estômago. Ele sabe, chegou no estômago. Aí ele vai começar a liberar o que precisa ser liberado para deixar tudo limpinho aqui no intestino. Vamos só recordar isso, vai? Quando o alimento ele chega em formato de quimo do estômago para o intestino, ele chega ácido, tá? Quem vai preparar aqui o meio com bicarbonato é o pâncreas. Então, o pâncreas libera o bicarbonato aqui, ó, deixa o meio alcalino. Por que ele faz isso? Para ele liberar as enzimas pancreáticas e essas enzimas também fazer o papel digestivo que elas devem fazer, tá? Então, eu entendo isso. Lá no intestino delgado. E aí, no caso da parte endócrina, vai liberar insulina, vai liberar o glucagon. Por que ele vai liberar isso? Pensa um pouco. Você está comendo, está passando um alimento aqui. Eu sei que daqui para frente, no intestino delgado para frente, eu vou absorver esse alimento. Então, o nosso corpo ele já vai se preparando para absorver. E aí, se eu for absorver esse alimento, ele vai parar onde? Na minha corrente sanguínea. E aí, quem vai tirar da corrente sanguínea e colocar no tecido para alimentar o tecido? A insulina. Então, quando você está se alimentando, o pâncreas está ali produzindo bicarbonato, já está produzindo também insulina, porque ele sabe que você vai absorver aquilo ali e a gente precisa dessa insulina para conseguir colocar dentro do tecido. Tá? E aí, como é que essa insulina, já que está falando, como é que essa insulina faz isso? Tá? Como eu estava falando para vocês, os tecidos são feitos de células. As células têm receptores em sua membrana. Tá? O receptor responsável pela entrada de glicose na célula, tá, é o receptor GLUT. Então, existem vários tipos de receptor GLUT. Tá? Mas, assim, os mais comuns, né, por exemplo, dos músculos e o do fígado é o GLUT4. Então, esse é o que a gente mais usa, né? Por exemplo, o do rim é GLUT2. Mas, enfim, GLUT4 é o principal. O GLUT, ele é um receptor de membrana. Então, a insulina se liga nesse GLUT, e aí esse GLUT vai liberar os canais para a glicose entrar.
Sem isso não dá. Então, por isso que um paciente diabético, ele tem uma glicemia sanguínea muito alta, tá? Então tem muita glicose no sangue dele, porque a gente não consegue tirar do sangue e colocar no tecido, fica preso no sangue. Porque a gente não tem essa leitura, a insulina para abrir o portão para a gente. Então imagina que o glúteo é a fechadura e quem tem a chave é a insulina, para deixar a glicose entrar, tá? Faz bonitões. Tá? Isso aqui é importante saber, pessoal. Insulina é célula beta e glucagon é célula alfa, isso aí cai bastante, tá? E vamos lá, né? Quais são as funções, então, dessa insulina? Eu já falei algumas para vocês, tá? Ela tem essa função de armazenamento energético, beleza? Então, por exemplo, a gente está com excesso ali de glicose no sangue, a gente vai armazenar no fígado, por exemplo, no tecido adiposo, tá? Então, eu posso depositar por meio da insulina, a insulina ajuda a fazer isso também. A guardar no fígado, guardar no tecido adiposo, beleza? Alimentar as células também, beleza? Então, assim, um dos principais locais onde essa insulina vai guardar, vai ser guardada é mais fígado, né? Os músculos também e o tecido adiposo. Tá? Vocês lembram que, por exemplo, converte. Se você comer açúcar, uma hora você engorda, você desenvolve tecido adiposo. Porque você vai armazenar esse açúcar lá. Tá? Outro ponto também que eu estava falando para vocês, né? A insulina, a insulina, por exemplo, ela atua no receptor quinase. Aí existe uma cascata, entendeu? Quando a insulina se liga no glúteo, ela vai liberar toda uma cascata por trás, entendeu? É normal ter essas cascatas, pessoal. Ligou na membrana ali, deve ter uma cascatinha ali, geralmente, tá? Outro ponto também, como eu estava falando para vocês, isso aqui é interessante, neurônio, ele não é insensível à ação da insulina, tá? Ele é insensível, na verdade, eles são insensíveis, na verdade, perdão. Tá? Então, o neurônio é muito insensível à insulina, isso é muito bom vocês saberem por isso, tá? Outro ponto também que é importante, quando essa insulina, ela vai estar alta após uma refeição, então, ou pós-prandial, que o pessoal fala, né? Então, assim, se alimentou, como eu falei para vocês, o nosso pâncreas, ele sabe que está passando alimento, então ele vai aumentar a insulina. Consequentemente, pessoal, se você está há muito tempo sem comer, isso até é importante vocês saberem também com futuros médicos, tá? Existe muito medicamento que é hipoglicêmico, tá? Então, por exemplo, você não pode chegar num paciente que está hipoglicêmico e você tem um medicamento que causa uma hipoglicemia, senão a pessoa pode até morrer, né? Isso acontece bastante. Então, é muito comum isso com um paciente que é hipertenso, tá com insulina baixa, e toma remédio para isso normalmente, ela pode, véio, dar uma merda no caralho. Enfim, lembrar disso, tá? Comeu, a insulina fica alta. O normal seria isso, tá? Tanto que no diabético a gente tenta mimetizar isso, tá? No diabético, por exemplo, a gente tenta fazer como se fosse recriar os picos de insulina. Quando a gente vai ter esses picos de insulina? Quando a gente acorda, geralmente, a gente tem um pico de cortisol para dar expressado e o insulina vai lá em cima, para tu acordar. Quando você está indo dormir de noite, a insulina tende a descer para você conseguir dormir. O que é legal também vocês saberem sobre a insulina, pessoal, que ela tem uma relação com a testosterona em crescimento, tá? Por isso que o pessoal que fisiculturista, por exemplo, eles não podem carbar de jeito nenhum à noite, tá? E também tem que malhar de madrugada, porque quando a gente tem um pico de hipoglicemia, para você conseguir dormir, é óbvio, tá? E aí aumenta a testosterona, tá? Isso é interessante saber também. E a mesma coisa, se você carba, ou seja, você come carboidrato à noite e tal, você vai ter um pico de insulina e você prejudica também a produção de testosterona de madrugada. Isso também vai acontecer. Obviamente, estou falando mais para os homens, né, mas para as meninas também acontece algo bem parecido. Mesma coisa. Quando você está indo dormir, a insulina abaixa para você poder dormir de boa, para você ficar hipoglicêmico. Ou perdão, a insulina vai aumentar, para você baixar essa glicose, depois, quando você acorda, ela tenta aumentar para você dar um energizado. Entendeu? Lembrar disso, insulina aumenta o quê? O fluxo de glicose para a célula. A célula com glicose vai produzir ATP. Se a célula tem ATP, tu tem energia. É basicamente isso. Se você não tiver glicose disponível para ter essa produção de ATP, aí você vai fazer o jejum. Seria o quê? Você vai quebrar proteína, vai quebrar lipídio para poder produzir esse ATP. De qualquer forma, a sua célula quer produzir esse ATP. Tá? E, como eu falei, o glucagon ele faz o contrário. Ele tira do tecido e coloca no sangue. Ou seja, uma pessoa diabética de jeito nenhum pode tomar pode tomar glucagon, né? Outro ponto também. Tem medicamentos também, por exemplo, que dá uns picos de hiperglicemia, tem que dar
de hipoglicemia, ele tem que dar o glucagon de antídoto. Eu já tive que fazer isso. Semana, tem um mês atrás, eu fiz uma coisa parecida. O paciente tomou um medicamento que não podia, aí ele ficou, tipo, deu muita hipoglicemia nele, né? A gente teve que dar um glucagon para ver se revertia, né? É antídoto pro remédio que ele tinha tomado. Enfim, vamos lá. Outro ponto também que eu estava falando para vocês é justamente isso, tá? A insulina, ela vai aumentar o armazenamento de proteínas no tecido também, tá? Então, ela vai contribuir para esse armazenamento, tá? Ela também está muito relacionada à questão de modular o nosso metabolismo. Como eu falei para vocês, pessoal, tudo no nosso corpo ele depende de ATP. E para o ATP existir, tem que ter insulina. Então, por exemplo, ele vai modular a transcrição e a tradução da célula, tá? Porque esse é o metabolismo da célula. Se ela tem muita glicose, ela consegue fazer muita tradução, muita transcrição. Se tem pouca glicose, ela não consegue fazer direito. É que nem a gente está estudar com fome. É foda, isso acontece pra caralho, mas às vezes, né? Mas não é indicado, porque você não vai render bem, tá? Outro ponto também que eu estava falando para vocês. Se a glicose está alta, por causa dessa insulina, as proteínas elas não vão ser quebradas, tá? Nem os lipídios. Então, se você está sempre alimentado, a proteína ela não vai quebrar. Então, você não vai perder músculo. Agora, se você fica sem comer, você começa a perder músculo, porque seu próprio corpo ele vai quebrar esse músculo para poder gerar ATP, tá? E como eu estava falando também, a questão do GH e da insulina, tá? Eles fazem meio que uma contrapartida. Beleza? A gente tem um pico de GH à noite, e a insulina, se ela estiver alta, ela pode diminuir isso aí. Tá bom? Outra coisa também, né? A gente sabe, pessoal, que o armazenamento dessa glicose é feito no fígado, não é feito no pâncreas, né? O pâncreas ele vai estimular com a insulina a gente armazenar e fazer o, o armazenamento no fígado, tá? E quando a gente faz esse armazenamento no fígado, isso é mais tranquilo, a gente já está acostumado com isso, né? Que seria o glicogênio, seria um polissacarídeo de armazenamento no fígado. Mas no nosso tecido adiposo, a gente vai armazenar em meio de ácido graxo e glicerol, que seriam os triglicerídeos, tá? Esse triglicerídeo, por sua vez, ele também pode ser quebrado e formar depois o ciclo de Krebs. Eu dei essa aula para vocês no vídeo, tá? Então, entenda agora o processo contrário. Então, basicamente isso. A insulina vai lá, ela vai fazer com que a célula do tecido adiposo elas absorvam essa glicose, tá? Transformando ela em ácido graxo e glicerol. Beleza? E aí, para quebrar, a gente precisa de uma enzima chamada lipase. Eu quebro lá com a lipase, vou liberar ácido graxo e glicerol e faço com que isso vire ATP novamente. Beleza? E aí, a gente chama isso de quê? Tá? Ciclo da beta-oxidação, ou ciclo de Lean, tá? Se vocês preferirem pôr no B. Então, é basicamente o que eu falei para vocês. Você está em jejum, está com a insulina lá embaixo, porque você está em jejum, pensa um pouco. Tá? Está em jejum, a insulina lá embaixo. Está alimentado, a insulina lá em cima. Tá? Então, tá de jejum, a insulina está lá embaixo, o que vai acontecer? Vai começar a quebrar lipídio, vai começar a quebrar proteína. Começou a quebrar lipídio, para você conseguir degradar um ácido graxo, o ácido graxo é muito grande. O glicerol foda-se, ele é muito rápido de metabolizar, de boa. Agora, o ácido graxo é muito grande. Então, a gente precisa fazer um ciclo da beta-oxidação para conseguir metabolizar ele. Tá? E aí, quando a gente faz essa beta-oxidação, a gente vai gerar vários ácidos ali que vão se metabolizar para formar o acetil-CoA para fazer o ciclo de Krebs. Tá? Mas lembrar desse nome, beta-oxidação, isso vai acontecer lá na mitocôndria, isso é interessante saber também. Tá? E aí, o pessoal está até perguntando, né? As outras enzimas, né? A gente tem, por exemplo, o peroxissomo, ele vai ajudar justamente nessa beta-oxidação, tá? Então, a beta-oxidação, ela acontece na mitocôndria do fígado, tá? Isso é muito específico. Então, entendam isso, pessoal, até falar de novo. Você está de jejum, aí você começou a quebrar a gordura. A gordura é feita de ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo é muito grande, então a gente precisa passar por um processo mais específico para quebrar ele. Aí, esse ácido graxo que é muito grande, ele vai lá para a mitocôndria para fazer a beta-oxidação, que é o ciclo de Lean. A cada ciclo de Lean, o ácido graxo ele vai liberar dois carbonos. Tá? Então, imagina, um ácido graxo tem 18 carbonos. Eu só preciso de 2 carbonos para fazer um ciclo de Krebs. Não preciso de 18, só que eu preciso de 2. Então, a gente vai quebrar esse 18 em 9 duplas. Só que para quebrar em cada dupla dessa, eu preciso fazer um ciclo de Lean para cada um. Entendeu? E aqui, obviamente, não precisa saber das cascatas, tá? Mas é basicamente isso que acontece, como foi para vocês. A gente tem isso no receptor, vai ter os canais glúteo para a glicose entrar, tá vendo? Então, tem o receptor insulínico, tá vendo? Ligou no receptor insulínico, o glúteo ele vai abrir, aí vai entrar em glicose, tá bom?
Vamos ver as dúvidas. Dúvidas. O glucagon só é liberado quando o estômago está vazio? Ó, em que situação o glucagon vai ser liberado? Vamos lá. Se o glucagon ele vai tirar do tecido e colocar no sangue, né? Por exemplo, você às vezes aumenta uma demanda ali de você ter sei lá, a sua célula tá hiperenergética, o glucagon ele vai a tudo. Mas é exatamente isso. Quando você está em estado não alimentado, o glucagon vai estar com uma taxa maior. Se você está alimentado, o glucagon desce. Se você não está alimentado, o glucagon sobe. É basicamente isso, estômago vazio, entre aspas, né? Seria alimentado e não alimentado. Se a insulina estimula a produção de gordura, o glucagon ao contrário disso. Tem uma galera que às vezes usa para emagrecer, mano. Tu acredita? Eu já vi uns loucos desses. Só que, velho, tipo assim, tu fica muito fraco. O glucagon, pessoal, ele tira energia demais de você. Tá? Ele dá uma baixada de energia. Mas é isso, ó, a insulina ela vai produzir. Não é que ela estimula a produção de gordura, ela faz com que a glicose ela se converta em lipídio, né? Ela forma gordura e vai estimular essa produção. E no caso do glucagon, de certa forma, pode ser ao contrário, entre aspas, né? Obviamente não no mesmo efeito, porque a gente precisaria, na verdade, de uma lipase agora para conseguir. Depois que já virou lipídio, tem que precisar de uma lipase, né? Para converter. O glucagon ele é só sensível para glicose. Mas é mais ou menos por aí, né? GLUT4 são receptores encontrados nos músculos, no demais. Lucas, em quase todos vai ser GLUT4, tá? Para você saber, tipo assim, vou falar para vocês. Quando você vai precisar saber se é 4, se é 2, se é 7, se é... Na faculdade, mais ou menos, e em prova de transferência. Na prova da UFPR de transferência externa, caiu. Você tinha que saber que GLUT2 é receptor renal, mas isso é mais na faculdade, tá? Mas se você souber GLUT4, já é excelente, porque é fígado e músculo, tá? É quase tudo. E é GLUT com T mudo, GLUT. O glucagon entra em ação, por exemplo, quando a pessoa faz uma... Por exemplo, na verdade, não muito, né, que seu corpo identificar que você está numa atividade, ele vai querer estimular a entrada de glicose, né? Bom, aí só para finalizar a questão do glucagon, tá? Em que situação, então, o glucagon está alto? Quando a insulina, o glucagon vai aumentar? Quando a insulina estiver alta. Por quê? Se a insulina está muito alta, a gente não precisa baixar, não pode ficar muito alto também. Está muito alta a insulina, o glucagon vem abaixo. Entendeu? Também, a Camila perguntou, o glucagon é diretamente ligado à glicogenólise? Também. Quando quebra, exatamente. Então, tipo, ele é relacionado a isso? Também. Né? Que seria exatamente isso, é o processo contrário. Você vai tirar do fígado e vai colocar no sangue de novo. O glucagon vai estar presente? Vai. No jejum ele vai estar. Tá? Então, tipo assim, em que outra situação? Tá subindo muita glicose, aí o glucagon ele vem só para dar baixada. Eles fazem um feedback. Não não é como se fosse um remediador, ele é um remediador. Eles fazem um feedback. Se um está muito alto, o outro vem abaixo. É que nem, por exemplo, você tem ali o FSH e o LH, e tem também o estrógeno e progesterona, né? Se o LH e o FSH está alto, estrógeno e progesterona está baixo. Se estrógeno e progesterona está alto, LH e FSH está baixo. Nosso corpo é assim. Por exemplo, é porque depende do exercício, Josi. Entendeu? Depende se é um exercício aeróbico ou se é um exercício anaeróbico. Ainda tem essa questão. É foda, né? Porque, por exemplo, você faz um exercício aeróbico, aí nesse caso precisaria ter essa glicose. Agora, o anaeróbico não necessariamente, tá? Porque a demanda seria menor, tá? Só responder sobre a insulina, que só perguntou. Na insulina e gordura. Porque assim, ó, o que a insulina faz, pessoal? Ela tira a glicose do sangue e coloca no tecido, né? Entenda que o tecido que eu estou falando são vários tecidos. Tem músculo, tem o coração, o pulmão é tecido, coração é tecido, tudo é tecido. Então, nosso corpo ele vai fazer aquela distribuição dos tecidos. Aí, beleza. Só que a glicose está muito alta ainda. A insulina pega e guarda no tecido adiposo. Então, ela converte açúcar em gordura. Isso acontece mesmo. Ou seja, você transforma um carboidrato em lipídio. Sacou?
Essa que é a relação. Porque a insulina ela tem a ver com essa questão da pessoa aumentar a intensidade de pouso. Porque se a insulina está alta, vai entrar glicose no tecido. Se entra glicose no tecido, ela vira gordura, que é o triglicerídeo. Se vira gordura, a pessoa engorda. Sacou? O contrário seria o contrário. Exatamente, Josi. Primeiro gasta uma parte, eu vou gastar tudo, depois vou armazenar no fígado. E se não couber ainda no fígado, eu guardo no tecido adiposo. Como reserva duradoura. Insulina muito alta, o glucagon entra em alta também para diminuir e controlar a insulina. Exatamente. Ó, o pessoal perguntou. A insulina está muito alta, o glucagon entra também para diminuir e controlar a insulina? Sim, com certeza. Tá? Se está muito alto, o glucagon entra para baixar. Tá? Tem alguns medicamentos também que eu estou falando para vocês. Tem medicamentos que você toma, você tem um pico de hipoglicemia. Às vezes a pessoa passa até mal com isso aí você tem que dar um glucagon para reverter. Então é antídoto. Tudo no nosso corpo tem um que ativa e um que desativa. Tá? Sempre que um está muito alto, o outro está baixo e vice-versa. Isso que é o famoso feedback. Tá? E vamos lá. Os hormônios pancreáticos são de natureza peptídica, sendo transportados na corrente sanguínea em sua forma livre. Vão se ligar a receptores de membrana, ativando a formação de segundos mensageiros que modificam a função da célula para executar um efeito fisiológico específico. Então, lá, galera, porque é o seguinte. Aqui tá perfeito, tá? Mas só precisa entender o que está acontecendo. Lembra que eu falei para vocês ali, ó. Não é só a glicose que vai estar presente. A glicose ela vai se ligar a um receptor. Vou mostrar para vocês isso agora. Primeiro. Ó. A glicose ela vem, se liga no receptor, vai abrir canal do glúteo, vai entrar a glicose dentro do corpo. Além disso, ó, embaixo da insulina, ó, o que ele está falando para vocês, pessoal? Para unir, preciso saber a cascata? Não. Só que eu preciso saber que ela existe. Olha só que interessante. Ó. Então vai dar toda uma cascata aqui para conseguir fazer o ATP lá no final das contas. Vocês entenderam isso? Ó? Ela está relacionada à transcrição e à tradução, que regula o metabolismo da célula. Beleza? Mas só entendam isso, a glicose vai ser como se fosse a chave de ignição para tudo isso que acontecer. Vai abrir canal de glúteo, vai alimentar a cascata, que vai amplificar o sinal, vai acometer a tradução e a transcrição. Tem a ver também com as proteínas, por quê? Se sua glicose, sua célula está bem alimentada, não precisa quebrar a proteína para utilizar. Então, sua proteína fica intacta. Beleza? E aqui justamente isso que está perguntando, ó. Os hormônios pancreáticos são de natureza peptídica? São. Sendo transportado. Peptídico, pessoal, tem a ver com a questão do péptica, né? Proteica, né? Como se fosse. Tá? Sendo transportados na corrente sanguínea, porque são. Isso é interessante vocês saberem, isso aqui às vezes passa desapercebido e ninguém fala para vocês, né? O que é uma coisa de natureza péptica? Isso aqui é um nome bonito para falar que é uma proteína, né? Isso aqui às vezes passa desapercebido, mas vão saber, ó. Natureza péptica é uma proteína, pô. Peptídeo, tá? E aí, assim, essas proteínas, como é que eu vou saber se esses hormônios são proteínas? Olha o nome deles. Insulina, proteína, insulina, proteína, sacou? Eles são proteínas. Então, eles são transportados na corrente sanguínea de forma livre, pô, tá? O hormônio que é proteico, ele é solúvel, ele anda de boa. Aí eles vão se ligar aos receptores de membrana, perfeito, é isso que acontece, a insulina se liga ao receptor de membrana, ativa a formação de segundos mensageiros, claro, ok. Quem são os segundos mensageiros, pessoal? São esses caras que amplificam o sinal. Aqui tudo bem. Que modifica a função da célula e executa efeito fisiológico específico. Perfeito. É isso. O que é a mãe aqui, pessoal? Ele fala coisas complicadas, coisas simples, na verdade, com palavras complicadas. Né? O termo certo correto é esse, né? Então, são coisas simples, porém, ele fala um pouco mais complicado. Eu não preciso saber a rebimboca da parafuseta, não preciso decorar isso. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Se vocês entenderem pelo menos o simples, vocês conseguem raciocinar em cima disso aqui tranquilo. Tá? Olha a próxima aí para vocês verem. Após a alimentação, os níveis de glicose aumentam? Claro, neste momento, o pâncreas secreta o glucagon. Você está alimentado, acabei de falar isso aí. Se eu estou alimentado, eu vou liberar glucagon ou vou liberar insulina? Insulina, isso aí. Então, aqui, ó. Nossa, pai. Em jejum, presta atenção, jejum, os níveis de glicose no sangue ficam baixos, ok?
Desta forma, o pâncreas, em condições normais, passa a produzir e secretar insulina, estimulando a quebra de glicogênio, aumentando a taxa de glicemia. Gente, aqui foi quase. Foi quase. Só que a insulina ela vai estimular o quê? Acabaram de perguntar isso, na verdade, né? Quem estimula a quebra de glicogênio? Acabaram de me perguntar, né? É o glucagon, tá? Se perguntaram agora, sim. Beleza? Se a pessoa está em jejum, você está com a doença. O que acontece, pessoal? Se isso acontece, se a gente fizer essa cagada aqui. Se a pessoa está em jejum, aí você está com insulina nela, o que acontece? O bichinho desmaia, pô. Desmaia. Sacou? Glucagon, isso aí. Na D, 4 tipos de célula formam ilhotas de Langerhans. As células beta, que são produzidas... vamos lá. Célula beta produz o quê? Insulina. Célula alfa produz o quê? Glucagon. Então, células beta que são produtoras de insulina, células alfa que são produtoras de glucagon, células PP, produtoras de polipeptídeo pancreático, perfeito, e células gama que produzem insulina prestatina. Ok, isso é isso. Tá? Então é isso, pessoal. É um conteúdo específico tem que saber muita coisa de pâncreas, tá? Porém, são perguntas simples. Se você tiver estudado aqui, nada fora do comum, tá? Alguma dúvida até aqui? O que a diabetes faz com o corpo? Então, você entendeu, Laura, como é que funciona então a insulina e o glucagon, né? A diabetes, ela vai desregular isso. Ela vai desregular esse sistema. Então, a pessoa... Imagina que agora você não tem insulina. Como é que a glicose vai para dentro da célula? Não vai. Aí a pessoa come, não consegue colocar insulina, glicose dentro da célula, aí o nosso corpo identifica o quê? Que você está com fome. Por isso que o diabético ele fica gordo, ele engorda. Porque ele tem um hábito de polifagia, tá? E aí, como fica muito açúcar no sangue da pessoa, muita glicose no sangue da pessoa, ela começa a eliminar isso na urina, então a urina fica hiperosmótica, ela começa a ter várias urgências urinárias, então várias diureses, tá? Então vai ter polidiurese, polidipsia, tá? Não, insulina não quebra glicose. Nem glucagon quebra glicogênio, tá? Quem faz isso são as enzimas, beleza, Lucas? Quem quebra qualquer coisa são as enzimas, tá? E as reações químicas que estão nelas envolvidas. A insulina e o glucagon ele vai estimular o processo. A glicose ela não precisa ser quebrada mais. A glicose ela só vai ser quebrada depois de entrar dentro da célula. A insulina, então, ela vai fazer com que a glicose entre dentro da célula. Quem vai quebrar a glicose vai ser lá dentro, porque ela vai fazer a glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, aquilo que é a quebra da glicose. Mas a glicose já é um monossacarídeo. E antes disso, quando a glicose ele era um disacarídeo ou um polissacarídeo, antes dela virar glicose, que é um monossacarídeo, quem quebrou ela foi a enzima. Tá? O glucagon ele vai estimular essa produção. Beleza? Insulina. Os trombos formados na diabetes devido à insulina em excesso no vaso. Glicose, né? Que você quer dizer, né? Então, tipo assim, ó, o que vai acontecer com o paciente diabético? Com esse excesso de açúcar, né? Esse excesso de carboidrato no sangue, além disso, tá? O diabético também ele tem um problema de coagulação. Tem a ver com isso, mas não totalmente, tá? É um distúrbio mesmo de coagulação. Pode perceber que todo diabético ele vai ter um edema, vai ter alguma coisa assim do tipo. Tem muita lesão também devido a diabetes. E aí, tipo assim, basicamente, o que acontece? Para quem não sabe, pessoal, o diabético ele tem uma deficiência de coagular e de se regenerar. Isso acontece por vários motivos, mas é o seguinte. Acabei de falar para vocês. A célula de um diabético, tu acha que ela funciona normal? Ela funciona com o máximo de energia, com o máximo de funcionamento? Não. E aí, então, consequentemente, como ela não funciona com o máximo de funcionamento, o diabético ele tem problemas de regenerar tecido. Tá? Por isso que tem os famosos pé diabéticos, né? Aquelas lesões horríveis, né? É porque a pessoa não consegue regenerar, tem que amputar a perna, tem que amputar o dedo, isso é muito comum, ainda mais em membro inferior, tá? Exatamente, é mais lenta.
Mas é uma questão a longo prazo. Mas o problema dos vasos também é uma das coisas que tem na diabetes. Tá? Mas basicamente, o que acontece na diabetes? A pessoa ela não tem a insulina. Então é isso, a ausência de insulina. Diabetes tipo 1, a ausência de insulina. Ela tem que ter insulina exógena. Tá? Ou ela tem diabetes tipo 2, que aí, no caso ela vai ter uma resistência a essa insulina. Ou seja, ele tem a insulina, só que é pouco. E às vezes não é suficiente, ele precisa tomar o remédio para complementar. Tá bom? Tratamento, pessoal, de diabetes não necessariamente é sempre com injeção de insulina, né? Pode fazer alguns tratamentos. Inclusive, pessoal, o diabetes tipo 2 também é reversível, tá? Não sei se vocês sabem disso. Isso, é basicamente isso. Imagina o Aleph. Para de chegar glicose na célula, a célula vai morrer. Aí vai chegar a ponto de necrosar e você perde tecido. É porque assim, pessoal, se tiver hipóxia, só tiver hipoxiado, ainda consegue voltar. Se necrosou, lascou. Deixa eu mostrar para vocês um pé diabético para vocês verem. Diabetes tipo 2 Cris, tá? Porque diabetes tipo 2, a pessoa ela vai adquirir por meio de hábitos de vida. Então, se ela conseguir fazer uma dieta bem restrita, conseguir emagrecer, que é o principal, tá? Para diabetes tipo 2, ela começa, e obviamente tomando os medicamentos, ela consegue fazer uma remissão do tratamento, ela para até de fazer injeção de insulina. Eu já atendi vários pacientes diabéticos com sucesso, que teve assim, esse caso, né? Faz dieta, controla bem, ele consegue reduzir. É porque, assim, para o paciente diabético tipo 2, ele odeia a injeção de insulina. Ele resiste, odeia. Então, se ele pudesse, ele não tomava. Então, tem muito paciente que eles tiram essa vontade de fazer a dieta, emagrecer, e conseguem fazer uma redução muito boa. Meu pai tem médico, se ele emagreceu, quase perdeu o pé, né? Mas, no caso, teu pai deve ser... Ele tem desde pequeno, Jéssica? Dele é diabetes tipo 1, né? Ou tipo 2. É muito comum também, pessoal, no início da diabetes emagrece. Entendeu? Muito. Muito, 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 muito. O tipo 2, né? Bem isso mesmo. Então, deve ter sido bem isso. No tipo 2, o início da doença, a pessoa emagrece muito. Porque você pensa, não entra glicose no tecido. Exatamente. Tá vendo? Esse é o caso. Ó. Ele tinha um hábito de vida, tá? Ele tinha um peso acima, né? Por 130 quilos. E aí, infelizmente, o que aconteceu isso? Ele contraiu diabetes, tá? Aí ele emagrece, dá uma emagrecida mesmo nisso, depois ele volta a engordar, tá? E aí, no caso, o pé, como eu estava falando para vocês, é muito comum. Vocês vão atender muito isso, pessoal. Muito, muito, muito. Vocês vão atender isso demais. Então, sério. Diabetes e hipertensão, o que mais vocês vão atender na medicina vai ser isso. E aí, tipo assim, ó, por que membro inferior? Por causa da gravidade, entendeu? Então, tudo vai parar no pé, vai parar nas mãos. E aí, consequentemente, fica difícil de a gente conseguir drenar as coisas do pé, né? É foda. Mas, pô, Jéssica, é chato mesmo, é foda. Mas é isso aí. Mas existe solução, tá? Não, obviamente, não é todo paciente que consegue fazer, mas tem como. Com certeza, com certeza. Por que o emocional está ligado à alta de glicose? Porque a glicose, velho, ela tem a ver com prazer, satisfação. Quando você está alimentado, você fica menos estressado. É a mesma coisa da sua célula. Sua célula fica estressada quando está com glicose, a gente também. Tá? É por causa do estresse celular mesmo, beleza? E vamos lá para a última questão. Se fizer uma doença infecto contagiosa, sexualmente transmissível, que pode levar à morte, se não tratada a tempo, né? Então, assim, pessoal, sífilis é uma das principais doenças que a gente tem no Brasil hoje, inclusive se vai atender um pré-natal. Primeira consulta de pré-natal, como é uma doença que também tem uma contaminação vertical, ou seja, passa da mãe para o filho, tem que fazer o diagnóstico teste rápido, né? Sífilis e HIV. Se faz em consultório de pré-natal, para quem for fazer essa área aí, vocês vão ver que tem bastante. Então é isso, faz pré-natal, primeira consulta, sífilis e HIV, tem que ver. Tá? E vamos ver sobre essa doença, né? Já que ela é uma doença vertical, ou seja, tem como acometer a criança, né? Passar da mãe para a criança. E vamos lá, deixa eu só achar aqui o slide. Abri aqui depois, eu vou mandar isso aqui para vocês depois, pessoal. Materialzinho didático da apoptose, para vocês conseguirem visualizar melhor.
Então, vocês visualizarem melhor o esquema dele, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, ó. Esse aqui tem mais imagens, tá? Vou mandar para vocês lá. Mas aquela diferença que eu estava mostrando para vocês, ó. A célula, ela pode morrer de forma programada ou de forma acidental. Você pode ter um trauma, pode ter alguma doença, aí você vai ter uma necrose e vai morrer, igual que você falou lá, né? E a programada, né, pode ser fisiológico, pode ser alguma atividade da célula, pode ser algum problema genético, aí vai causar apoptose, tá? Uma das que vocês darem ali depois. E aí, pra gente falar que tá simples, tá? As imagens bonitas aqui. Beleza? Aqui, pessoal, pra gente já começar aí, né, todo mundo vai ser médico aí um dia, então isso aqui vai ser normal no cotidiano de vocês, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a história da sífilis, tá? Aqui tá bonitão no microscópio. Essa doença, pessoal, é uma doença que ela já é conhecida desde o final do século XV, tá? Ela, então, já tá há um bom tempo. O agente etiológico dela é o treponema pallidum, tá? Que é a famosa espiroqueta. Por que é espiroqueta, professor? Tá vendo que ela parece uma molinha aqui em cima, do lado da palavra sífilis, ó. Parece uma molinha, né? Então, é uma espiral, espiroqueta, treponema pallidum, tá? Por que pallidum? Porque ela é branca, tá? Então, ela é meio pálida, né? O pessoal é criativo. Tá? É treponema por causa da trepadeira. Vocês já viram aquela... Ou se não sei se vai ser da época de vocês. Vocês estão ligados mamona? Alguém já viu já? Pé de mamona, como é que cresce? Já viram que ele, tipo, cresce na parede assim, aí ele faz tipo uma molinha? Já demais, né? Já achei que vocês eram Nutella, pô. Eu criança, brincava de guerrinha de mamona, porque botava um estilinho e pau. E aí tem aquela molinha, só pra quem tem... Deixa eu botar aqui, velho. Quem já viu um pé de mamona sabe que tem uma molinha que é tentador a gente puxar aquilo ali pra arrancar, né? Dá vontade demais, né? Tipo, arrancar aquilo. É que nem dente de leão, né? Dente de leão dá vontade de arrancar e ficar apertando, né? Então, vocês sabem, aquela molinha... Não, é pronto, a Cris sabe. Então, aquela molinha, você nunca mais esquecer. Aquilo ali é aí o pessoal chama de trepadeira, tem lugar que chama de trepadeira, né? Aqui é pé de mamona, né? Tinha até aquela banda, né? A Mamonas Assassinas, né? Que infelizmente faleceu num acidente de avião, mas é isso. Agora para quem nunca viu, o pessoal que é da cidade, deixa eu mostrar aqui, né? O pé de mamona, né? Será que vai ter aqui? Eu queria ver a molinha, pô. Mas enfim, acredite. Isso aqui, pessoal, também cresce em... Pode achar aqui. Mas enfim, deixa eu só achar a trepadeira aqui pra vocês verem. É difícil achar o que eu quero. Eu tinha que saber o nome biológico daquele trem. Mas tem como se fosse um galinho assim, fica em forma de bola. Quando tá crescendo, se aparece. Enfim, a inspiração dessa parada é isso, tá? Vou começar a ver aqui. O pessoal fica jogando nos outros, né? Não, isso, tinha aquelas guerrinhas de quase perdi o olho, né? Tinha um que quase perdi o olho, o pessoal ficava falando, aquele xixi de macaco, não sei como é que é na cidade de vocês. É aquela florzinha vermelha que você aperta embaixo assim, sai tipo um jatinho de água. Já viram esse já? Sumiu essas coisas, não sei se as crianças de hoje em dia ainda brincam com isso. A gente fazia tipo, furava assim e apertava, não sei se vocês lembram disso, que o pessoal chamava de xixi de macaco. Mas enfim, a botânica tá aí genial, né? A inspiração, pessoal, desmataram tudo, né? Pô, só se pode. Fizeram desmatamento das plantas legais, não pode brincar mais disso, não. Tatu bola também nunca mais vi. Esses dias eu vi uma coisa bem raiz lá no posto, velho. Uma coisa que tinha tempo que eu não vi. Bicho de pé. Tinha tempo que eu não vi isso aí. Mas no interior deve ter ainda bastante, né? Enfim, vamos lá. A inspiração é isso, tá? É treponema pálida, como se fosse aquela folha da trepadeira, só que branca, né? Ou chama de espiroqueta, né? Ele não cresce em cultura in vitro, ou seja, não tem como pegar um frasco aqui de vidro e fazer uma cultura dele, isso é legal. E o que é legal? Ele tem uma sistematização, ele é uma enfermidade que cronifica, tá? Então, ele é uma bactéria que cronifica. E aí, tipo assim, qual que é o problema disso, tá? Se ele é crônico, ele tem etapas. Então, ele divide em primário, secundário e terciário.
tá? E aí também é interessante que ele não fica na sua forma ativa o tempo inteiro, tá? Então ele vai ter período que ele vai estar ativo, vai ter período que ele vai estar inativo, como se fosse assintomático. Aí ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e vai cronificando, ou seja, deve ser tratado, tá? Tratamentos aqui, para ser bem simples, é antibiótico. Vai dar uma G-benzatina ali para a pessoa, que vai dar bom. Bicho de pé tem muita ainda, né, Ana? Falei. É verdade, cara, eu fiquei de cara, porque, tipo assim, criança com bicho de pé é a coisa mais normal do mundo, velho. Bicho de pé e piolho, velho. Você não tem. E aí parou, né? Graças a Deus, né, tem essas crianças raiz aí, né? Aí chegou uma menininha lá com um negocinho dele. Aí quando eu olhei assim, falei, velho, não é possível que seja bicho de pé, velho. Eu perguntei, né? Brincou em creche, foi pra algum lugar, assim, a mãe falou creche. Creche? Creche em areia? Tinha a caixa de areia? Tinha. Por isso que hoje em dia tem aqueles parquinhos de shopping, né? Que é aquela grama sintética, né? Tem terra de verdade, coisa de verdade. Dá muito bicho, né? Só não curte, não. Ainda mais criança, velho. Criança é foco de doença contagiosa pra dar com pau, tá? Estatisticamente falando aqui, pessoal, a OMS ela estimula mais ou menos 12 milhões de novos casos, tá? Mundialmente, isso é muito, tá? Aqui na América Latina, tem uma recorrência, tipo, bem maior, tipo, uma das maiores do mundo, chega a 3 milhões por ano, então, que é foda. Aqui em África, é basicamente isso, tá? Um pouquinho ali do sul da Ásia, tá? Vai pegar ali mais ou menos Índia, China, né? Mas, e fora isso, pega Índia, África e Brasil, que são os focos maiores de sífilis, tá? Outro ponto também que é muito importante. A incidência de sífilis, ela é maior em portador de HIV e também em pacientes HSH, tá? Outro ponto também que é muito importante. Sífilis, realmente, como estava mostrando para vocês ali, existe uma espécie de recrudescimento da sífilis que ela é congênita, né? Então, como estava falando para vocês, a questão da mãe passar para o filho, tá? Então, existe o teste rápido, você faz de graça, inclusive, no SUS, se quer a coisa mais rápida do mundo, faz de sífilis, faz de HIV, tá? Outro ponto também que é muito importante, se ele tem essa questão da sífilis congênita, pode matar o menino. Por isso que é importante fazer o diabo teste, tá? Então, mortalidade infantil muito alta. Outro ponto também, isso aqui, como o material ele é de Santa Catarina, que ele vai pegar a estatística de Santa Catarina, tá? A gente viu que teve um aumento significativo aqui dos casos de sífilis, tanto em homem quanto em mulher, e homem é mais, tá? Por isso da estatística, tá? Como eu estava mostrando, falando para vocês, e estatisticamente, pensando na incidência, a maior parte dos casos de sífilis vem de pacientes portadores de HIV ou pacientes HSH, tá? Obviamente, se paciente HSH ele porta mais sífilis, tá? A sífilis é mais frequente em homens, beleza? Outro ponto também que é importante, tá? Como é que acontece essa transmissão? É importante saber. Existem basicamente 4 tipos de via para estar acontecendo, tá? Você pode contrair por meio do beijo ou toque de uma pessoa que tem a lesão ativa. Lembra que eu falei para vocês, por que lesão ativa? Existe a lesão ativa e inativa, né? Existem momentos da doença que está mais inativa e existem momentos da doença que está mais ativa. Então, no caso, a lesão ativa, seja no lábio, seja no... Como eu mostrei para vocês a imagem do início, no lábio, no órgão genital, no seio, tá bom? Em alguma outra parte aqui da cavidade oral. E aí, a taxa de infecção disso aí é de 16 a 30%, a taxa alta, né? Podemos ter a infecção vertical, que a gente chama de sífilis congênita, tá? Que a gente vai poder passar por meio de transplacentário ou no canal do parto na hora também de acontecer o nascimento, tá? A gente também pode fazer uma transfusão sanguínea, isso aqui é mais raro de desenvolver, mas pode fazer uma transfusão sanguínea, alguma hemoderivada contaminada que a pessoa pode adquirir. E por fim, seria uma manipulação acidental, vai manusear algum material infectante, se cortou isso sem querer com alguma coisa, e pode ter contraído também, tá? Como eu estava falando para vocês, pessoal, as manifestações da sífilis podem vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar, tá? E aí vamos entender mais ou menos aqui sobre estadiamento, né? Como uma doença que ela se cronifica, tá? Se não tratada, ela pode durar muito tempo, né? Tem etapas para isso aí, né? Então, assim, basicamente, a fase mais recente, tá? A sífilis mais recente, ela vai ter 1 ano, e de 1 ano para frente a gente já chama de sífilis tardia, tá? Sendo que essa sífilis, nesse período de 1 ano, ela pode ser primária ou secundária, tá? Ou ela pode ser uma sífilis latente recente. Por que latente recente, né? Porque recentemente ela se cronificou, ou seja, recentemente ficou latente.
E aí, no caso, depois de um ano, seria a sífilis tarde, a latente tarde ou a terciária. Tá? Aqui, ó, para vocês identificarem também, né, vocês futuros médicos, identificar uma lesão de sífilis. Esse aqui é o famoso cancro duro. Tá? O que seria uma lesão de cancro duro? A gente vê aqui, pessoal, que é como se fosse uma ferida seca e dura. É dura mesmo, se você focar, é dura. O fundo dela é mais limpo, tá vendo? Ela tem uma borda bem grossa, tá? E aí pode aparecer em várias regiões, tá? Aqui na glândula, no dedo, na boca, aqui no ânus, tá? Então, o que caracteriza a sífilis primária é o cancro duro, tá? Além disso, também pode causar uma adenopatia. O que seria uma adenopatia? Vai crescer as adenoides, né? Ou seja, os seus gânglios linfáticos. Então, o sistema linfático fica doido, incha. Toda vez que o seu sistema linfático está trabalhando muito, ele vai inchar. Né? Outro ponto também que eu estava falando para vocês. Então, sífilis primária, basicamente, tá? Vou voltar aqui. A gente vai ter as lesões ulceradas, tá? Que seria o cancro duro, que o pessoal chama. O fundo é limpo, como eu falei. A borda é bem delimitada, não vai feder nem nada, tá bom? Outro ponto também, vocês viram que a lesão é meio arredondada, parece uma bolinha, tipo, como se fosse um queimado de cigarro, tá bom? Ela vai, geralmente, ela não é percebida em 15 a 30% dos pacientes, principalmente no feminino, porque, tipo assim, como às vezes é tudo muito interno, né? Às vezes a mulher não tá? E aí pode acontecer também. Geralmente, com o tratamento, desaparece de 6 a 4 semanas, ele desaparece, tá? É uma doença muito infecciosa, então, tipo, passar para alguém é muito fácil, tá? Outro ponto também que é muito importante. Tratar essas lesões aí também com uso tópico, beleza? Evoluindo para a sífilis secundária, tá? Seria passar por uma incubação, ele voltaria, e ele vai durar mais ou menos de 4 a 10 semanas, já é mais extenso, né? Do outro ele é de 4 a 6, aqui já é de 4 a 10. Tá? E aí a gente vai ter algumas outras manifestações, como, por exemplo, artralgia, tá? Então a pessoa vai ter muita dor nas articulações do músculo. Vai dar febre, vai dar dor de cabeça, pode dar também os famosos rachas, né? São essas tal petecas aqui que vão estar aparecendo no corpo, tá bom? Pode causar uma poliadenopatia, então você pode ter algum inchaço dos gânglios perto da lesão, tá? Pode causar também alopecia, no sentido, o que é alopecia, professor? É a queda de cabelo, tá? Pode vir também a formar condilopatias, né, ou condiloma plano, que seriam uma espécie de verrugas, beleza? Então, essa parte geralmente, quando tem racha, quando tem essas petecas, tá? É uma lesão, é uma sífilis já secundária, ainda está dentro de um período de mais ou menos um ano ali, tá? Geralmente até uns 10 semanas ali da infecção, tá? São as imagens aí pode acontecer. Temos também a sífilis palma plantar, né? Você vai ter essas lesões acontecendo na palma da mão e na palma do pé. Beleza? Alopecia, como está mostrando para vocês, a queda do cabelo. Tá? O rache generalizado, que é a rosácea, né, que o pessoal chama. Então, essa manifestação exantemática. Tá? Como eu falei para vocês, pessoal, geralmente acomete mais mucosa. Então, pode formar também uma placa mucosa na boca. Beleza? E aí, existe, como eu falei para vocês, existe a parte ativa e existe a parte inativa, que seria o assintomático. Tá? Geralmente, quando é recente, menos de um ano de infecção, e tarde, como eu falei para vocês, mais de um ano de infecção. Tá? Para se fazer diagnóstico de sífilis, basicamente, é o teste sorológico, portanto, vocês têm um teste rápido no SUS, a gente faz. Tá? Outro ponto também que é muito importante. É uma doença que ela se cronifica, tá? Principalmente depois de um ano. Então, e se cronificar, se chegar a passar de um ano, ela pode virar uma sífilis especial. Tá? E como foi para você, geralmente após um ano. E aí é quando ela vai começar a ter manifestações, às vezes até de forma mais sistêmica. Ela começa a cometer outros órgãos. Então começa a formar neurosífilis, pode formar sífilis cardiovascular, pode formar agulha síftica, pode formar a osteite síftica. Tá? Então pode cometer o osso, pode cometer o fígado, o cérebro, o coração. Tá? Então, manifestações sistêmicas aí é o problema. Tá? Outro ponto também importante, pessoal, é o seguinte, tá? Como eu falei para vocês, o sífilis também vai aumentar a eficácia de transmissão do HIV. Né? Então, às vezes, a lesão do sífilis ela pode ser uma porta de entrada para o vírus da AIDS entrar. Tá? Isso é muito comum, tá? Com a quebradura lá ainda. E, por fim, tá? Como eu falei para vocês, o HIV, quando ele está no curso natural da sífilis, junto,
né? Vai aparecer muito mais cancro, vai ser muito mais profundo as lesões, tá? Todo o processo vai ser muito mais rápido se essas duas doenças estiverem juntas, tá? A terapia vai ser bem mais dificultosa. Por que a terapia vai ser dificultosa? Imagina, o HIV ele vai inibir o nosso sistema imune. Como é que eu vou combater a sífilis com o nosso sistema imune se ele está cometido pelo HIV? Então, a manifestação vai ser bem demorada, tá? E aí, o que acontece? A gente tem que pensar muito sobre o que a pessoa também pode estar desenvolvendo no universo dela, o que pode estar acontecendo na vida daquela pessoa, tentar não só tratar a doença, mas conhecer a pessoa, né? Orientar, rever alguns hábitos de vida, tá? Né? Se dá para ir atrás e também investigar outras doenças que possivelmente podem aparecer, né? Descartar alguns outros diagnósticos, beleza? E basicamente isso aqui, por curiosidade, tá? Você pode pedir um teste microscópico, tá? Fazer uma patologia ali, pedir um exame patológico para a pessoa. Você pode fazer a sorologia, que é o mais indicado, que seria o VDRL, né? E o RPL, tá? E também a gente pode pedir os treponêmicos, né? Pode fazer uma ELISA, pode fazer um teste rápido, como foi para você. Show? Ô, Thiago, Diga. e como que ela age nos órgãos, assim? Ela vai corroendo os órgãos, como que é? Massa, gostei da pergunta. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui um... mais etapa, né, de... Vocês não precisam... isso é bom você saber. Só comentar isso aqui, deixa eu já mostro para vocês, que a neurosífilis, por exemplo, é muito famosa, muito conhecida, né? Mas é basicamente a manifestação daquelas mesmas situações ali, só que nos outros órgãos. É basicamente isso. Porque é uma bactéria, imagina, uma bactéria, que ela vai estar andando no seu corpo ali, e se ela achar o local para ficar, ela fica. O negócio é, tem um local no seu corpo que ela tem mais afinidade do que outros, entendeu? É basicamente isso. É que nem cisticercose. Cisticercose dá em vários lugares, mas se der no cérebro, fudeu. Entendeu? Ali era basicamente isso. Tipo, pode dar em outros órgãos? Tá, tanto que dá na pele. Agora, por exemplo, pode fazer uma neurocífise. É como se fosse ter aquelas lesões no encéfalo, imagina que merda. Tá? Enfim, em questão de diagnóstico, né, como tá falando, você quer o teste treponêmico. Sai se for o dedo assim, né, bota uma fitinha, espera dar o resultado. Obviamente, né, se você tiver, por exemplo, ali, são dois fatores. Tem o VDRL, que seria o teste não treponêmico, e tem o FTA, que seria o treponêmico. Tá? Se os dois estiverem positivos, é uma sífilis recente ou tarde, não tem como saber. Tá? Agora, por exemplo, o VDR deu positivo e o FTA deu negativo, pode ser um falso positivo, por exemplo. Tá? Agora, se o FTA tiver positivo e o VDRL negativo, às vezes a pessoa teve uma sífilis, curou, tá? Pode ser também. E, obviamente, se tiver os dois negativos, é que ela não tem nada. Tá? E como eu estava falando para você, existem todo o esquema terapêutico, né, mas geralmente é benzatina, né, que é o famoso bezetacil. Obviamente, em cada fase ali, a gente vai ter uma unidade internacional diferente. Tá? A gente basicamente dobra a primeira para a segunda sífilis e para a terceira a gente triplica. É mais ou menos por aí. Então, a gente duplica para a secundária e triplica para a terciária. É fácil fazer o coração. Tá? E aí também pode ser, a gente vai também anexar outros tipos de tratamento, né? Pode passar uma azitromicina, uma ceftaxona, tá? Não tem muito isso, não. É isso. Basicamente, o que é importante para vocês futuros médicos aqui é isso, tá? Investigar, tá? Notificar, tratar o parceiro, como todos vocês têm que pensar também no todo o sistema. E tem que notificar, tá? O médico ele tem que notificar isso aí. É uma doença de medida compulsória aí. Beleza. E vamos responder as questões, né? Já tá dando a hora aí. Então, assim, a sífilis é uma doença causada por uma bactéria em forma de espiral chamada Treponema pallidum. Exatamente. Essa bactéria não pode ficar exposta ao meio por muito tempo, pois resseca rapidamente. Sabão e outros produtos desinfectantes matam essa bactéria. Verdadeiro, tá? Então é isso, pessoal. Por isso que as lesões elas ficam mais em mucosas. Não sei se vocês perceberam isso. São áreas que têm uma certa umidade, sim. Tá? É mais mucosa por causa dessa umidade. Muito bom. Sabão pode matar igual qualquer bactéria, né? Beleza.
Na B, a forma primária manifesta-se clinicamente por meio de verruga genital, cancro mole. É cancro mole ou cancro duro? Né? Falei pra vocês ali já. Tá? Não é mole, é duro aqui. Deixa eu botar aqui. Eita. Inodor, ok, tá certo. Que cura espontaneamente sem deixar cicatriz? Também não. Mas é cancro duro, é cancro mole, tá? Falso. Então lembra, ó. Herpes, ó, sífilis primária, cancro mole, ou cancro duro, tá? As manifestações clínicas da sífilis secundária. Estou gravando essa aula, então, né? Não é possível. As manifestações clínicas da sífilis secundária surgem vários anos após a infecção. Nessa fase, a doença provoca inflamação e destruição do tecido, pois pode causar sífilis cardiovascular, neurosífilis e pode causar a morte. Eu estava falando com vocês. Pode isso tudo? Pode, mas esse item está errado, mas vou mostrar para vocês por quê, tá? Manifestações clínicas da sífilis secundária surgem vários anos após a infecção. Sífilis secundária, não é vários, a única coisa está aqui, ó, vários anos não, tá? Sífilis secundária é um ano, primeiro ano. Tá? Não é vários anos é terciário. Beleza. Beleza? E aí, se eu estivesse falando da terciária, seria vários anos, ok. Se é secundária, é um ano, né? Mas, enfim, não está errado só isso. Está errado o quê? Secundária não tem manifestação sistêmica. Quem tem manifestação sistêmica é a terciária. Tá? Então, aqui está ok. Falso. E, por fim, a transmissão vertical é mais grave se ocorrer no início da gestação. A sífilis pode causar nascimento prematuro, nascimento seguido de morte e malformação. Nascimento seguido de morte a gente chama de natimorto. Cerca de 50% das crianças são assintomáticas ao nascer. É isso. Tá? Então, a gente tem essa sífilis congênita, ela pode causar nascimento prematuro? Pode. Pode causar, tanto que fator de risco para nascimento prematuro é infecção por sífilis, tá? Então, nascimento prematuro, ok. Nascimento seguido de morte, claro. Lembro que eu falei para vocês que tem morte infantil em relação a sífilis e malformação também, óbvio, sim. 50% das crianças são assintomáticas ao nascer? Sim. A maioria dessas doenças, pessoal, elas não vão ter muita manifestação quando a gente nasce. Ela vai começar ali depois que a gente começa a crescer mais, tá? Qualquer doença congênita. Beleza? Então aqui também, beleza. Tranquilo, peoples? Como é que vocês estão aí? Alguma dúvida? Muita informação nessa aula, né? Ô, professor, Pode falar. é sabão, desinfetante aí que tá... mata a bactéria, mas o sífilis continua? Pô. Não trata doença. Ah, tá. É que nem falar pra mim bem assim, ó, tô com Covid, vou ficar lavando a mão, vai matar o Covid? Vai matar o Covid? Tá, verdade. Da tua mão vai matar, mas e do resto que já tá te contaminando? Então, e a terciária é ela que dá o negócio no coração, né? Ah, beleza. Isso. É basicamente isso que vocês têm que saber. Sífilis terciária, manifestação sistêmica, tá? São basicamente aquelas mesmas manifestações, só que em órgãos vitais. Esse que é o grande problema. Sacou? Órgão genital, tecido, mucoso, mas, pô, coração, encéfalo, aí lasca. O Thiago, pode falar, Wallace, pode falar. você falou que, por exemplo, a sífilis ela pode ficar incubada e se apresentar tipo de um determinado tempo, né? Mas ela tem cura assim, tipo, de 100%? Mano, tem, mas então é uma remissão muito, muito grande, sacou? Tipo assim, 100% não, porque você sempre vai ter a imunoglobulina, a proteína correspondente, meio que falando que você já pegou aquela doença. Sacou? Você não vai ter mais as manifestações, você não vai ter mais todo aquele problema que ela causa, não vai ter manifestação nenhuma, só que você sempre vai ter a doença. Sacou? Pegou uma vez já era, você vai qualquer doença. Nosso corpo ele meio que cria uma marca e tal. Obrigado, Laura, tamo junto. Viu? Mas trata, pô, é bezetacil, pô. Antibiótico, pô. Pesado, assim, trata, de boa, as lesões somem. Se for sífilis primária, por exemplo, até secundária consegue tratar ali em 10 semanas de trato. Entendeu? Entendi. Valeu, obrigadão aí, hein? É nóis, pai. Falou, com Deus. É nóis. Sim, é curável. E é isso aí, galera. Deixa eu parar a gravação aí. Obrigado aí pra quem ficou até o final, vocês são fera.